O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vonder. Na construção civil, ferramentas é Vonder. Visite-nos na Feicom. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. E Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite a você ligado no microfone Bandeirantes. Começa para o Timão a Libertadores da América. Corinthians enfrenta a Platense. Você vai se ligar do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Timão em campo já contra a Platense. Começa a Libertadores da América 2026 pro time do Corinthians. E o futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção do jogo para você. Eu quero você comigo já no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O primeiro destaque vem do time da Platense. Bruno Milhozzi destaca o Corinthians. Corinthians estreia na Libertadores da América. Ó que legal, jogo importantíssimo. E o Bruno Milhozzi já assume o Timão que estreia na competição. E essa Platense fala pra galera do Timão: ei, Rádio Bandeirantes, diz aí, ô Milhozzi, é Timão em campo. Fala, Ulisses, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É Clube Atlético Platense, time tradicionalíssimo, mais de 120 anos de história em seu primeiro jogo internacional. Em seu estádio, Vicente Lopes recebendo um público próximo de 30 mil pessoas. Um time que foi campeão argentino no ano passado, pela primeira vez conquistando um título nacional. Claro, quer escrever ainda mais história, começando sua trajetória esse ano contra o Corinthians na Argentina, Ulisses. E o Timão, como é que vem o Corinthians pro jogo da sua estreia? Vem aí, vai Milhozzi, vamos Milhozzi, você que tá no Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, sabe de tudo dos times, hein Milhozzi? Tamo junto, Ulisses, e hoje tem estreia não só na Libertadores, estreia também de Fernando Diniz, primeiro jogo do novo comandante alvinegro, que comandou apenas 2 treinos, pouquíssimo tempo, mas ele topou esse desafio e hoje está no banco de reservas no comando do Timão. E atenção, torcedor corintiano, recuperado. Nada de cirurgia do dente do siso. Yuri Alberto confirmado entre os titulares do Timão. O futebol da Bandeirantes traz emoção do jogo. Platense e Corinthians para você. Libertadores da América, estádio Cidade Vicente Lopes. A bola rola já para você. Mais da Platense. Fala um pouquinho, Milhozzi, desse time da Platense. O torcedor corintiano quer saber um pouco mais dele. Diz aí, Milhozzi. Não levanta muitas preocupações pro corintiano não, viu, Ulisses? Até porque no Campeonato Argentino, apesar do título no ano passado, nessa temporada é apenas o 10º colocado. São 6 jogos sem vencer. Vem de um empate contra o Lanús 0-0. E aquilo, no ano passado fez história, superou muitas barreiras para conquistar esse título. Em 2026 não faz uma baita campanha e vem de um jejum de quase mais de 5 partidas. A equipe argentina, Ulisses. Nosso Bruno Milhozzi que está atento a todos os clubes do futebol de São Paulo e do Brasil. Tem Platense, tem Corinthians para você, torcedor ouvinte do Brasil. Mais um destaque da Bandeirantes do Timão, mais do Corinthians. E o Diniz? Diniz que em Libertadores, Ulisses, tem um ótimo retrospecto, algo que pode ajudar o torcedor corintiano. Afinal, ele foi campeão em 2023 no comando do Fluminense. Também pelo São Paulo, pelo Santos, já esteve nessa competição e hoje faz sua estreia em uma partida mais do que importante. São 28 jogos do Diniz em Libertadores, 15 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 60% de aproveitamento. O do Corinthians nos últimos anos não é tão bom. Quem sabe o Diniz não ajuda o Timão a fazer bonito dessa vez na Copa Libertadores, Ulisses.
O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Tem Platense, tem Corinthians. O Timão estreia na Libertadores da América. Bandeirantes traz a emoção do jogo para você, mais do Platense. Destacando esse time, Ulisses Costa, que tem poucos jogadores conhecidos do futebol brasileiro. Apenas um com passagem relevante pelo futebol nacional. Vitor Cuesta, zagueiro, ex-internacional, também um tempo no Botafogo, é o titular e o xerifão da zaga desta equipe, que tem também seu artilheiro Lote, em centroavante alto, número 21. Olho nele, perigo para a zaga corintiana. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo. A estreia do time do Corinthians na Libertadores da América. Mais do Corinthians e a Emiliose. E também tem seus problemas, desfalques. E claro, é um peso grande porque o Corinthians não joga uma Libertadores desde 2023. Já são 3 anos. E olha só, desde 2012 a história não ajuda o Timão. São 8 participações, 4 vezes cai nas oitavas. Uma vez na fase de grupos, a última. 2 vezes na pré e uma vez parou nas quartas de final. A melhor campanha neste período no comando de Vitor Pereira. Desde então não tem muito sucesso na competição continental. Hoje é trabalho de Fernando Diniz começar a mudar essa história, Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo, Corinthians e Platense, Platense e Corinthians. O microfone de Bandeirantes vai trazer emoção desse jogão de bola para você, torcedor brasileiro. A estreia do Corinthians na Libertadores da América, os times brasileiros estreando o futebol da Bandeirantes. Vamos falar de tudo. A estreia do Flamengo. Meu amigo, Flamengo beneficiado com o VAR, uma vergonha. O Plata tinha que ser expulso. O Pretzel vai falar já disso aqui no futebol da Bandeirantes. Platense e Corinthians, o microfone Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, o César Góes está ligado. Hélio Castigliani também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, esperando em Tupã o time do Corinthians. Alô Luísa Tomalaki também ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. O destaque da opinião Bandeirantes, Alexandre Pretzel. Estrearam bem com a força danada da arbitragem, né? E outros estranharam não tão bem. E hoje tem mais brasileiros estreando. Boa noite, conteúdo no ar. Grande. Alexandre Pretzel. Grande Ulisses Costa, um prazer em ouvi-lo como sempre. Uma honra mais uma vez. Um abraço para nossa equipe técnica. Eu vi o Fluminense essa terça-feira, 0-0 contra o La Guaira da Venezuela, fora de casa. Então, um time mais fraco. O Fluminense não fez um grande jogo. Vimos ontem o Palmeiras, fizemos o jogo juntos. Poderia ter vencido o jogo, mas o empate não dá para dizer que foi um absurdo. Até porque o jogo foi complicado, num gramado diferente, com muito calor. Ainda que o Palmeiras consiga passar por cima disso tudo. Empate. Flamengo ganhou do Cusco 2-0, com reclamações da arbitragem por parte dos peruanos, mas ganhou. Ganhou mais uma vez. Hoje tem a estreia do Corinthians. O Corinthians é favorito contra o Platense? Olha, pelo tamanho, a diferença de folha salarial. A folha salarial do Platense é de 2 milhões de reais. A do Corinthians é de quase 30. Dinheiro não entra em campo, ok. Mas o Platense conseguiu essa vaga porque foi campeão do Apertura do ano passado. Então é um time que está mal agora no campeonato atual. É uma equipe pequena torcida também. O Eduardo Cudê, um dos bons jogadores, foi revelados pelo Platense, hoje é técnico do River Plate. Quer dizer, é um time que tem assim uma história muito interessante, fundado em 1904, de muita tradição, mas é um time pequeno. Então, por tamanho, por bola e pela estreia de um treinador, dá para dizer que o Corinthians hoje tem tudo para vencer o jogo. Agora, o Corinthians tem que quebrar a sina de ir mal em Libertadores da América. O ano passado fizemos os jogos juntos. O Corinthians passou com dificuldade pela Universidade Central da Venezuela, na pré-Libertadores, e depois caiu para o Barcelona de Guayaquil. Caiu na pré-Libertadores. Então a última vez que o Corinthians jogou a fase de grupos e também não se classificou foi em 2023, com o Del Valle, com o Argentinos Júniors e também com o Liverpool do Uruguai, um grupo fraco na época. O Corinthians ficou em terceiro e foi para a Sul-Americana e chegou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Estudiantes de La Plata. Não, perdão, foi eliminado em 2023, foi até a semifinal e acabou sendo eliminado na Copa Sul-Americana. Esse é o Corinthians, que precisa, eliminado pelo Fortaleza, obrigado. O Corinthians precisa quebrar essa sina, certo, de ir mal em Libertadores da América. Tem o título de 12 e tem o título mundial, mas e depois? Depois não foi bem, por incrível que pareça. Então chegou a hora de, quem sabe, com um novo trabalho. Eu sinceramente quero ver para crer que o Fernando Diniz dê certo. Não sei se ele vai conseguir impor o estilo de jogo dele com a saidinha, com mais posse de bola e pouca agressividade com esse elenco. Ele já começa numa escalação que era a escalação do Dorival Júnior.
um losango no meio campo, 2 atacantes, talvez soltando os laterais. Então estou bastante curioso para ver Fernando Diniz. Mas o principal, meu caro Ulisses, é ver o Corinthians avançando num grupo teoricamente bem administrável contra o Peñarol, contra o time do Platense e também contra o Santa Fé da Colômbia, meu caro Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes traz emoção, a estreia do Timão. Você ligado no microfone de Baigó, a tradição do rádio esportivo brasileiro. O Rafael tá ligado, o Marcos Teixeira também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, o Cavalcante. Ligado, falou que o Timão vence o jogo. Alô, rapaziada, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. O Mariceu tá torcendo pro time do Corinthians também. O Eduardo também curtindo, Eduardo Nogueira, torcendo pro Timão. O Paulo Zago ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, torcedor ouvinte no Brasil. Matheus Varela, também ligado no futebol da Bandeirantes. Thiago de Souza Pérez, boa noite pra você. O futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção do jogo pra você. Rafael Lima, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Célia Farávula, obrigado, Célia Farávula, também curtindo o som da Bandeirantes, torcedora brasileira. Vivaldão Junqueira tá em Santos, curtindo o sonsaço da Bandeirantes com chuvinha em Santos. O futebol Bandeirantes em campo. Marcelo Batistuta Hernandes, o Hernandes tá ligado no microfone Bandeirantes, torcendo Corinthians e a equipe do Platense. Você ligado no futebol Bandeirantes. Grupo E do Timão, que tem Corinthians, Peñarol do Uruguai, Santa Fé da Colômbia, Platense da Argentina. Esse grupo que o Corinthians está. E o futebol da Bandeirantes vem para destacar o jornalismo. Lucas Taveira, boa noite, Lucas. Boa noite, Ulisses. É todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal tem placar de 4-1 a favor da eleição indireta para o governo do Rio de Janeiro. Votaram nesse sentido os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Cristiano Zanin divergiu e defendeu a eleição direta, com participação da população. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ainda faltam votar 4 ministros. Até a retomada da análise, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, continua interinamente no governo do estado. Volto com você, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Platense, Platense e Corinthians que vão estreando na Libertadores da América. Você ligado, vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vivaldo Junqueira tá ligado no microfone Bandeirantes, Dirceu Bagatelli, também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado, torcedor, vem curtir. Antônio Mário Silva Lobo, ligado também no futebol da Bandeirantes da cidade de Santos. Obrigado, Toninho da cidade de Santos, ligado também na Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. O Igor Fernandes está lá curtindo o sonsaço Bandeirantes com a mamãe dele, a Dona Zilda. Alô, Dona Zilda, obrigado pelo carinho da audiência em Paixão no Paraná. Obrigado pela audiência. Alô, rapaziada, Joselindo torcendo para a equipe do Corinthians. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Platense e o futebol da Bandeirantes destaca o QG Bandeirantes de Esportes. Guilherme Agrela, boa noite, Agrela. Fala, Ulisses, tudo bem? Boa noite a você e a todos. Vamos lá nesta quinta-feira de muita Copa Libertadores e também Copa Sul-Americana, porque neste momento a Universidade Central da Venezuela vai empatando com o Libertad pelo placar de 1-1 e também neste momento o time de Di Maria, Rosário Central, vai empatando 0-0 com o Independiente del Valle. Esses jogos começaram às 7 horas da noite. Mais tarde, o outro jogo do grupo do Corinthians na Libertadores, grupo E com Santa Fé e Peñarol, a partir das 11 horas da noite. Na Copa Sul-Americana, por enquanto, o Botafogo vai empatando com o Caracas por 1-1, jogo esse que também começou às 7 horas da noite lá no estádio Newton Santos, na capital fluminense. Mesmo resultado, ou melhor, mesmo horário para Juventud do Uruguai e Cienciano, por enquanto 1-0 para a equipe do Juventud. Mais tarde, às 9h30, tem Carabobo e Bragantino fora de casa, e Maracá, ou melhor, Macará e América de Cali também pela Copa Sul-Americana. Já na Copa do Nordeste, resultados de momento: finalzinho de partida para Itabaiana 0, Confiança 1, e o Asa vai batendo o CRB pelo placar de 2-0, nesta que é a terceira rodada da fase de grupos da competição. Copa Verde neste momento tem Gás 1, Guaporé 0, Nacional 2, Paysandu 0, por enquanto derrota da equipe do Pará, e o Operário que vai empatando por 0-0 com o Rio Branco. Já na Copa Sul-Sudeste, Novo
Horizontino e São Bernardo vão empatando em 0-0. Jogo esse que começou às 8 horas da noite. Já na UEFA Europa League, o Bolonha perdeu para o Aston Villa em casa pelo placar de 3-1 e Porto e Nottingham Forest ficaram no empate por 1-1. O gol do Porto marcado por William Gomes. Já o Freiburg venceu o Celta de Vigo pelo placar de 3-0. Destaque também para o tênis, porque amanhã, às 6 horas da manhã, João Fonseca entra em quadra diante do alemão Zverev, terceiro no ranking mundial, nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. É o futebol da Bandeirantes. Dona Fabiana Varela também tá ligada no microfone. Bandeirantes, torcedor brasileiro. O futebol Bandeirantes em campo, torcedor do Brasil. A bola vai rolar, Timão estreando na Libertadores. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço, feliz aniversário pro irmão em São Vicente do Vivaldo Junqueira. Mas dá o nome do irmão, né, Vivaldo? Aí você quebra as pernas nossas, né, filho? Dá o nome do irmão pra nós. Aí, Pretzel, manda abraço pro meu irmão, não dá o nome, claro. Pretzel? Por exemplo, eu não tenho irmãos de sangue, mas eu tenho irmão de transmissão, Ulisses Costa. É verdade, bem melhor. A bola vai rolar, faço das suas as minhas em relação à vossa. O futebol Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, João Batista, Joselindo. Também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, João. Ligado na Bandeirantes do interior de São Paulo. O futebol Bandeirantes já vai trazer a estreia do Timão para alegria dele. O time dele estreia na Libertadores. Nosso Michelzão Lopes. Na mesa de São Michel Lopes. Com central técnica Beto, Rebeca e KM Martins no Twitter. Alexandre Marques Digital, Alessandro Awad, a bola vai rolar, vem Platense Corinthians para você no estádio Ciudad de Vicente Lopes, na Argentina. O Timão estreia já na Bandeirantes. Eu volto já conferindo os times, falando de toda a rodada da Libertadores, a estreia do Corinthians. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus.
os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pelo ESPN no plano premium do Disney Plus. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. É o futebol da Bandeirantes para você. Times escalados, prontos, definidos. Bruno Miliozzi. Escalado Corinthians, também adversário Platense, Ulisses. Eita, então vamos escalar a Platense. Para o primeiro jogo internacional de sua história, Platense, do técnico Walter Zunino, manda a campo 20, goleiro Borgonho, na direita 25 para Saborido, zaga de 31 Cuesta, 13 Vasquez, pela esquerda Tomás Silva, veste a 3, meio de campo de 15 Amarfil, 26 Ferreira e 10 para Zapiolo, no ataque 7 para Mainero, 99 Lencina, o centroavante Lotti, veste a 21. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, tem Corinthians, tem Platense, tem Corinthians escalando o banco de reservas da Platense. Com Sumail, Lagos, Mendia, Ingentron, Raguio, Gomes, Barrios, Merlini, Nassif, Gauto, Rematar e Heredia, opções no banco. O futebol da Bandeirantes vem para escalar para você. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Bandeirantes escala para você o Todo-Poderoso. Salve o Corinthians! Estreando na Copa Libertadores, o sonho do bicampeonato começa hoje para os comandados de Fernando Diniz, que manda a campo 1, goleiro Hugo Souza, na direita 2 para Mateuzinho, linha de zaga de 3 Gabriel Paulista e 13 para Gustavo Henrique, pela esquerda Matheus Bidu, veste a 21, meio de campo de 14 Ranieri, 49 André, 7 Breno Bidon e 8 para o argentino Rodrigo Garro, no ataque 31 Kaique, 9 o centroavante Yuri Alberto. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, a Bandeirantes vem para conferir, vem para escalar o banco do timão. Opções do Diniz: Cauê, Angileri, Iago Machado, André Ramalho, Matheus Pereira, Alan, Carrilho, Labiá, Gesslingar, Dieguinho, Vitinho, e olha ele aí, Pedro Raul. Guaraciaba, Pinheiros do Santos, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia de Carlos Curtido Sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. A Laurinha Fernandes também tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcendo pro timão, obrigado, torcedor ouvinte no Brasil. O Maurício Moreira, curtindo o som da Bandeirantes, sinta-se abraçado, José Ferreira da Silva, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, quem vai pro apito? Arbitragem chilena de Piero Massa, auxiliado por José Retamal e Miguel Rocha. Quarto árbitro é José Cabero e quem cuida do VAR é Juan Lara. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil, Corinthians e Platense, análise, opinião na Bandeirantes, fale completo, que jogo do timão. E o Diniz, hein? O Diniz, eu fui dinizista, eu posso dizer isso. Eu me lembro do Diniz no Audax e uma vez eu perguntei pra ele, meu caro Ulisses, se você treinar um time grande, ele veio aqui no programa do Neto, os donos da bola na TV. Se você for treinar um time grande, você vai continuar jogando dessa forma? Ele, por que não? Acho que é até mais fácil, com mais qualidade e com mais experiência. Então, o que realmente preocupa ainda hoje, depois de 12 anos que ele é treinador, ele começou lá no Votorati, é que ele não tem muita variação de jogo. Ele botou na cabeça que tem que jogar assim, que o goleiro tem que ser
um passador de bola, né? Que tem que a primeira bola tem que ser do goleiro, que qualquer jogador tem que tocar a bola mesmo, seja na entrada da área, que o risco faz parte do futebol. Isso ele botou na cabeça. Aí conseguiu ganhar o Campeonato Carioca e ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores da América com esse futebol, num time que tinha Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Keno, Cano e Arias. Um bom time de futebol. Ele transformou esse time num time campeão. Pode fazer isso com o Corinthians? Pode, talvez a médio e longo prazo. A curto prazo eu não acredito, porque não é fácil os jogadores se adaptarem a esse estilo de jogo de uma hora para outra. No Vasco da Gama recente foi assim. Tanto que o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele chegou a ficar 8 jogos sem vitória, aí ele goleia o Inter na reta final do campeonato por 5-1 e depois volta a ficar 5 jogos sem vitória. Então ele teve uma vitória no meio de 14 jogos, negócio impressionante. E o Vasco lutou para não cair, mas na Copa do Brasil ele chegou na final. Em Copas conseguiu para decidir com o Corinthians, mas faltou time para ganhar do Corinthians e o Corinthians foi campeão. Então ele foi jogador do Corinthians. A informação que eu trouxe na terça-feira aqui no nosso Esporte Debate, que foi uma escolha unilateral do presidente Osmar Stabile. O Marcelo Paz preferia o Vojvoda. O presidente bateu na mesa, vai ser o Diniz, porque o Diniz já jogou aqui e o Corinthians precisa de algo diferente, segundo o presidente. Então a gente vai ver. Será que haverá diferença no trabalho do Dorival para o Diniz imediatamente? Começa hoje numa estreia de Libertadores, na Argentina. Mesmo que o Platense seja um time pequeno, não deve ser um jogo fácil. E domingo tem o Palmeiras. Palmeiras líder absoluto do Campeonato Brasileiro e que vai à Neoquímica Arena de sangue doce, jogando até por um empate sem nenhum problema. Então, o Corinthians que no momento faz uma campanha ruim no Brasileiro e tem uma estreia importante na Libertadores, hoje as atenções sim estão voltadas para o técnico. O início de trabalho de um treinador que, para muita gente, inclusive para mim, mudou um pouco da forma de jogar bola no Brasil, mas depois ficou mais do mesmo, porque ele não acrescentou variações táticas nos times que ele treinou. Ulisses. O futebol da Bandeirantes em campo. Ô Pretzel, não dá para não falar da rodada que nós tivemos aí do campeonato da Libertadores. Flamengo, Palmeiras estreando, Fluminense. Flamengo ontem muito beneficiado. O Flamengo tem um novo dirigente, né, Pretzel? Qual? Que era da Comebol. Qual deles? Passo já o nome dele aqui. Qual Peraí deles? que eu vou te passar o nome dele. É um novo dirigente? Que loucura, né? Porque muita gente sim. fala que ele é beneficiado, né? Mas só para pegar a tabela aqui, ó. Por exemplo, Barcelona e Cruzeiro. Foi terça-feira. O Cruzeiro não jogou bem, mas ganhou. Ganhou do Barcelona. Mais importante é isso. O Fluminense empatou com o Laguaira. Pois não é o Fred Nantes que foi pro Flamengo, que era diretor da Comebol? Ah, eu não tenho essa informação, mas se for também é uma Dá boa. uma olhadinha aí. É uma boa tu ter um cara com experiência claro. Na entidade sul-americana para que você não passe, né, por problemas extracampo. A vitória do Mirassol ontem sobre o Lanús é uma vitória histórica. Mirassol vinha de quase aí 11 jogos sem vitória, depois de ter feito uma campanha muito boa no ano passado do Brasileiro. Ganhou do Lanús, que é o atual campeão da Sul-Americana e campeão da Recopa também. Aí nós fizemos o Palmeiras no empate com o Júnior, foi um jogo nota 6, mas um ponto fora não é de ser nada absurdo. O Flamengo ganhou na altitude de Cusco ao natural, e o Flamengo está num grupo fraco, né? Porque o Flamengo também pega o Cusco, e depois tem o Independente, Medellín e Estudiantes, que empataram em 1-1. Então nós temos hoje o Corinthians em campo. Então essa primeira rodada dos brasileiros, a gente tem as vitórias do Cruzeiro e do Mirassol. Esperamos que o Corinthians vença, evidentemente. E os empates, é claro, do Palmeiras e também do Fluminense. Eu achei que ia ser mais fácil essa primeira rodada, viu? Mas não foi. Vamos pro jogo, meu caro Ulisses. Vamos pro jogo, para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado para Corinthians e Platense, Corinthians. O pessoal tá reclamando muito da queda de internet. Eu não sei o que está acontecendo, a internet está caindo, aquela coisa toda, não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Peço desculpas para você, mas vamos que vamos. O árbitro apitou, a bola rolou, se ela rolou, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte, aqui na
no futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, só da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Tenta dominar o time do Corinthians. Ô, Pretzel, eu vou dizer, você acha um jogo simples, muito fácil pro Corinthians ou não, Pretzel? Como é que você vê isso? Contra time argentino, jamais eu vou tratar isso aí, mesmo que o Platense esteja mal no campeonato. Ganhou a apertura no ano passado e foi uma surpresa, inclusive na própria Argentina. O treinador é o Walter Zunino, foi lateral, jogou em vários times, inclusive no próprio Platense, era um bom lateral, até quero vê-lo como técnico. Agora, tem que ver como é que o Corinthians vai trabalhar esse jogo. Posse de bola, saidinha, ou vai jogar em ligação direta, vai usar a fórmula do Dorival Júnior para que o Fernando Diniz possa se adaptar nesse início de trabalho, Ulisses. Você acha que isso pode acontecer, Pretzel? Eu estou esperando, é claro. É uma possibilidade ou não, Pretzel? Eu acho que é uma possibilidade, sim, porque o que o Fernando Diniz ele tem que fazer? Começa pelo simples. Estamos estreando, não precisa ter posse de bola. Não adianta nada ter 80% de posse de bola e perder o jogo depois. Por isso que eu acho que tem horas que você tem que trabalhar da maneira como o Dorival estava trabalhando. Não é claro com a mesma postura, né? Uma postura mais competitiva, sem andar em campo, correndo mais, competindo mais, com uma ideia de jogo do Diniz. Uma mescla para que ele aos poucos vá assumindo realmente e tenha tempo para treinar, para colocar o principal da sua linha de trabalho. Para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro, Corinthians e Platense para você. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Cabos elétricos Sil é líder do Brasil. Se é seu, você pode confiar, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes trazendo Corinthians e Platense para você. Você curtindo o som da Bandeirantes. Agora uma coisa vou dizer para você, hein, Pretzel? Tem que se ligar o Diniz no que se diz respeito à postura do Corinthians no campo de jogo, hein? Sim, não dá pra ficar só com a posse de bola, saidinha. Por que não ligação direta? Joga a bola na frente, estica a bola no Yuri Alberto. Claro que essa formação que ele colocou em campo não é uma formação muito veloz do meio pra frente. Então ele vai ter que soltar os laterais. O Platense já começa marcando em cima, ó. Marcação total em cima da saída de bola do Corinthians. Isso talvez seja um problema nesse início de trabalho. Mas vamos acreditar que um novo treinador do Corinthians dê um gás novo e traga variações táticas para a equipe. No futebol da Bandeirantes para você, Corinthians diante do time do Platense, Corinthians para você, torcedor brasileiro. É o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É Braspress, torcedor brasileiro. O microfone Bandeirantes trazer a emoção do jogo para você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Timão estreando e como estreia o time do Corinthians na Libertadores. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai voltar no campo de retaguarda para ser jogando Corinthians e Platense, Corinthians no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Você curtindo o som da Bandeirantes, só da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance no campo de defesa para sair para o jogo. Já recolhe Coutinho. Breno Bredon dominando o campo do Corinthians. Ele volta para Gustavo Henrique, vem para o toque de bola contigo novamente para Bidu. Bidu tenta o domínio de bola pelo setor de esquerda, vem para a finta, já arma a jogada pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, vai tentar o levantamento à frente do campo de ataque, não consegue. A bola volta, Bidu tenta sair para o jogo, novamente se atrapalha. Você ligado no futebol Bandeirantes, começa para você, Corinthians e Platense, Corinthians. É Libertadores da América, estreia do Timão. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Corinthians com dificuldade para sair para o jogo, hein, Pretzel? Marcação forte do time do Platense desde a saída de bola e as divididas começam a ficar mais intensas, mais fortes. Já temos 2 faltas cometidas pelo Platense, uma falta cometida pelo Corinthians. O Platense começa com muita vontade, jogando em casa, com o estádio lotado neste momento. Capacidade para 28 mil pessoas. Então vamos acompanhar bem como que a arbitragem também do Piero Mazza vai tratar realmente o início do jogo em relação às duas equipes. É para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Corinthians e Placente para você. O futebol da Bandeirantes vai trazer emoção do jogo, vai trazendo tudo para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do seu campo de defesa para sair para o jogo. Você ligado, Corinthians tenta, Platense vem para se defender. A Wonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show
do melhor e mais moderno mix profissional do mercado esperam por você na Feicom. É Feicom. A Feicom vai até amanhã. Você não pode perder. É Feicom. Torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Futebol Bandeirantes. O tempo não para. Bandeirantes marca. 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Você confere, André rouba essa bola para ser jogando. Você confere, Corinthians e Platense 0-0, 0-0, Corinthians e Platense. Alô, alô! Oh, Agrela! Jogos já encerrados desta quinta-feira de Libertadores. Universidade Central bateu o Libertad por 3-1 jogando em casa. Rosário Central empatou por 0-0 com o Independente Del Valle. Mais tarde, o outro jogo do grupo do Timão, Santa Fé e Peñarol, às 11 da noite no horário de Brasília. Já sai jogando o time do Corinthians, bola foi solta por cima do gol, a bola vai para a linha de fundo. Arma Filba arriscou do meio da rua, camisa 15, ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo, que perigo, deu bobeira a zaga do Timão aí, ô Miliose. Muito espaço pro meio campista, Ulisses Costa, e o Hugo Souza estava mesmo adiantado, só olhou para cima e torceu. A bola felizmente se perde em linha de fundo, apenas tiro de meta pro Corinthians e agora cai o jogador Lencina da equipe argentina, tomou um pisão ali e segue caído no gramado. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Corinthians e Platense, placar de 0-0, 0-0. Corinthians tem que tomar cuidado com essas saídas de bola, essas bobeiras que tá dando, que chance teve o Amarfio, hein? O André perdeu a bola. O André perdeu a bola pro Lencina e até pisou no pé do Lencina, até não foi... por querer, e aí ela sobrou pro Amarfio, que viu o Hugo Souza adiantado e tentou fazer o gol por cobertura. Corinthians começa com o toque de bola tradicional vindo de trás, mas errando muitos passes. E vem pro jogo, tenta descer novamente. O time da Platense não consegue. Recorde o time do Corinthians, tenta ser o jogador do campo de defesa. Bola espirrada, vai para a linha de lado. Paralisado o jogo, marcado lateral da esquerda, campo de defesa pro time do Corinthians. Bater manual pro Corinthians cobrar. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Futebol pede uma boa ideia. Dudu domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, lança para o Yuri Alberto, matou no peito. Tentou buscar garro, não conseguiu. A bola volta com o time da Platense, que domina no campo de defesa. Recorde Coutinho novamente. Cuesta aprende a jogar. Coutinho novamente com Vasquez. Vasquez recolhe pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, tranquilo no gol, Hugo sai para pegar, segura o goleiro do Timão para fazer a firme boa defesa, peças para o carro, bota o caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, pode contar, é Nakata, você na Bandeirantes, o Matheus Rafael curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, e domina o time do Corinthians, tenta ser jogando no seu campo de defesa, a Vitória vem pelo campo de retaguarda, já domina contigo no meio de campo, recolheu novamente Ranieri, tentou o domínio, foi desarmado, perdeu o lance, Marfio roubou na dividida, a bola vai para fora. Explodiu em cima do jogador Saborido. Ela vai para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado novamente lateral pro time do Corinthians bater. Abertura frente do toque de bola, recolhe o time corintiano. Aperta a equipe da Platense, bola foi solta. Frente, a pancada do gol vai para fora. Pega muito mal na bola, manda para a linha de fundo, Lencina manda para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tá parado o jogo. E vai acumulando finalizações, Ulisses. O time da casa pressionando o Corinthians, que não consegue sair jogando, até pratica ali, sai no toque de bola, mas dificilmente passa no meio de campo. Mais um chute pra fora, mais um susto pro Timão. No futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário do time do Corinthians, está jogando pelo setor de esquerda, recolhe no campo de defesa com Gustavo Henrique, ele prende o lance, não tem espaço para ser jogando, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, voltou para a direita, abriu para Mateuzinho domina, faz o break em cima da marcação para Bidon prende no campo de defesa, recolhe para o time corintiano que sai jogando, lançamento vem pelo setor de direita,
campo de ataque, muito forte. A bola vai embora para a linha de lado, lateral esquerda, defesa. Silva vem para bater para Platense. A Platense está jogando no campo de defesa com Vasquez. Vasquez já domina do seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola Coutinho pelo setor de direita. Na direita, recorde novamente. Lançamento à frente no comando. Dominou novamente Maineiro. Maineiro levou para a linha de fundo. Bola muito forte, vai embora. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta pro Timão bater aí, Miliose. Nas costas de Matheus Bidu, o lançamento encontrou Maineiro, camisa 7, e por muito pouco ele não consegue colocar essa bola na área com perigo. O Timão tá sofrendo na saída de bola e mal passa no meio de campo na Argentina. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando. Vai tentar o toque de bola novamente, curtindo o time do Corinthians pela esquerda. Corinthians meio lento, lerdo, Pretzel. Gustavo Henrique ganha lateral, mas Corinthians muito lerdo nessa saída de bola, Pretzel. O Hugo Souza já queimou 2 vezes no tiro de meta. Por quê? Porque a marcação do Platense é muito forte. Como o Corinthians não tem nenhum entrosamento com o Diniz nesse momento, faz o simples, faz o básico. O problema é que a bola tá batendo e voltando. A bola não sai do campo do Corinthians, o time do Platense não tem nada demais, mas faz uma marcação, olha, muito forte até do ponto de vista individual sobre os jogadores do Corinthians. E o Yuri Alberto agora caído no gramado. E o Piero Mas, o árbitro do jogo, não tá nem aí, velho. Deixa o jogo correr. Uma pancada, ele mandou ele levantar e jogar, porque não foi nele, né? E tá sentindo o Yuri Alberto. Foi fora do lance, né, Ulisses? Uma jogada com o braço, o zagueirão do Platense soltou no meio do corpo do Yuri Alberto, que inclusive tá voltando hoje de uma recuperação de cirurgia de retirada de dente do siso. Se fosse na boca essa cotovelada, com certeza ia doer pro Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O Diniz aproveita para falar. Corajoso Diniz, Pretzel, o jogo tá parado. Em assumir o time nesse momento já de cara assim, é a cara dele, né, Pretzel? Corajoso, mas a 2 milhões por mês, eu acho que isso inibe qualquer medo, né? Eu imagino, né? Porque é um treinador que foi campeão da América e quando você ganha um grande título no Brasil, você tem emprego pelo menos por uns 15 anos nos times brasileiros, nos grandes times. É o que vai acontecer com o Fernando Diniz. Então a carreira dele é uma carreira pequena ainda, ele tem 52 anos, começou muito cedo, começou com 40, são 12 anos de carreira e ele já treinou Santos, São Paulo e agora o Corinthians. Treinou o Vasco 2 vezes, treinou o Fluminense, treinou o Cruzeiro, Atlético Paranaense, o Guarani, quer dizer, então ele já tem uma certa experiência e ainda a seleção brasileira com 9 jogos comandados. A bola volta do toque de bola, tá saindo novamente lateral para a equipe do Corinthians, bater do campo de defesa, Carro vem para a cobrança, abriu para o setor de direito do campo de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no meio de campo, aperta o time corintiano, Ranieri tentou chegar para ganhar, não ganhou, bola volta na esquerda, campo de defesa, domina Silva para sair o jogador do campo de retaguarda, ele tenta o levantamento à frente do comando de ataque, aperta na marcação, bola volta contigo no campo de defesa, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, boa noite, Rafael Landim, curtindo o som Bandeirantes, a bola volta pelo setor de direita, já prende o lance, curtindo no setor intermediário, recolheu Gustavo Henrique, ele prende o lance e sai jogando aqui atrás do campo de defesa, recolhe Coutinho, o time corintiano, domina no campo de defesa, o Timão para ser o jogando, a abertura vem para a direita no campo de retaguarda com Gabriel Paulista, abriu jogada Coutinho, domina novamente com Bidon tenta o toque de bola, sai jogando novamente completamente errado, Gustavo Henrique, aperta o time do Corinthians, vem para tirar, a bola volta no toque de cabeça do Gabriel Paulista, tirou para o time corintiano, domina novamente o time da Platense, tentou descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, recolheu no comando de ataque, vai para a finta, temos o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente o time da Platense para sair jogando do seu campo de defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Domina novamente a Platense, cruzamento na grande área, forte demais. A bola vai para a linha de lado, lateral para o time do Corinthians bater, tá parado o jogo. O Pretzel, o juiz por trás pode chegar, bota, ele não tá dando nada, hein? Nada. E dos dois lados também. É estilo de arbitragem, né? Piero Maza, que uma vez foi denunciado por violência doméstica e acabou sendo absolvido lá no Chile. Mas é um árbitro realmente que deixa o jogo correr, um árbitro já experiente no quadro da Conmebol. Hoje a FIFA, inclusive, anunciou os árbitros brasileiros da Copa. Um é teu amigo, Ulisses, Wilton Pereira Sampaio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pra você, gente, eu não sei o que tá acontecendo, tá caindo na internet, tudo, não tô sabendo. Vocês estão reclamando aí na live, não posso fazer nada.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Lateral da esquerda, campo de defesa, novamente é prazer jogando. Lateral do campo de defesa pelo setor de esquerda, Bidu vem para a cobrança pro time corintiano. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, aperta na marcação, tentou descer o time do Corinthians, não consegue, a bola sai para a linha de lado. Na tentativa do toque de bola contigo no meio de campo de Ferreira, a bola bate no Ferreira, vai embora. Lateral esquerda, defesa para o Timão bater do campo de defesa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 16 minutos de bola rolando para você conferir primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Corinthians e Platense 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Agrela! Ulisses, o Flamengo pediu à CBF para alterar o horário do clássico contra o Fluminense, que está marcado para este sábado às 6h30 para o domingo. Na verdade, a data do sábado para o domingo às 6h30, o que deve ser atendido. Isso porque o voo do Flamengo voltando de Cusco, no Peru, atrasou 1h30, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, prazer jogando, tenta o toque de bola contigo novamente, recorde no campo de defesa, prazer para o jogo, aperta na marcação, time corintiano pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, garro, arma, jogada para André para Bidu, se solta a bomba, abriu na esquerda, vem Timão, Ranieri entrou, Yuri Alberto pediu, bola tocada errada pelo Ranieri, era para meter pro Yuri Alberto para fazer o gol, ele demorou demais, o zagueiro travou, tirou, mandou pra linha de fundo, escanteio, Timão. Na primeira chegada do Corinthians na Copa Libertadores, méritos pro Kaique, que constrói a jogada, mas o Ranieri vacila, ele tinha o Roberto entrando dentro da área, pronto pra finalizar, a bola bate na zaga, vem escanteio pro Corinthians. Meu, que estádio estranho, escuro, hein, Pretzel? Se posiciona pela esquerda, escanteio para o time do Corinthians, bater, vem levantamento do Garro, escanteio para o time corintiano cobrar, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, sempre o Garro, Miliose na bola parada, na cobrança do Corinthians, ele se posiciona pelo setor de esquerda, escanteio novamente, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem Garro na bola, camisa 8, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na entrada na grande área, afasta a zaga, vem para tirar novamente no toque de cabeça com esta, a bola volta com o time corintiano, lançamento para Garro, muito forte, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe da Platense, bater o tiro de meta para a Platense cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, já domina do toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já recolhe tempo o toque de bola contigo novamente no toque, contigo novamente pelo setor intermediário, domina o time da Platense para ser jogando, Pretzel, vamos chegando a 18 minutos de bola rolando, Pretzel, e o jogo continua 0 Platense, 0 Corinthians, E demorou um pouquinho para encaixar um contra-ataque, mas funcionou, né? O Ranieri entrou sozinho, mas não é a dele. Se ele cruza, como tu disseste, o Yuri Alberto poderia fazer o primeiro gol do Corinthians num jogo duríssimo até o momento, jogo muito físico, muito disputado, o Platense com muita vontade, porque disputa Libertadores, né? Tem que dar satisfação para sua fanática torcida também. É um time de muita história, muita entrega, mas ao mesmo tempo também é um futebol tecnicamente limitado. Mas quem está jogando bola em início de Libertadores? É uma competição duríssima, né? E o início de jogo realmente é um início preocupante para o time do Corinthians, principalmente depois dessa última conclusão aí do Maineiro, hein? Bom jogador esse número 7, o Maineiro. Não, o Maineiro chapa a bola, mas vai longe, né? Ela passa à esquerda do gol, a ilusão de ótica foi grande, parecia que passou perto, mas passou longe, viu, meu filho? É tiro de meta pro Timão, pro time do Corinthians ser o jogador do seu campo de defesa, para você ligado na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você ligado no futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Continua para você. 19h30, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua
o Platense tem 0, o Corinthians também tem 0. Ô, Agrela! Ulisses, informação do repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Mara Casares e Douglas Schwartzman são expulsos do Conselho Deliberativo e do quadro de sócios do São Paulo após envolvimento nas investigações da venda ilegal do camarote no Morumbi. Você ligado no futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, tenta na esquerda, vem para tirar o perigo, contigo na intermediária, Bidu tira para o time corintiano, Yuri aberto, tentava o domínio, não o teve, a bola volta, agarram, vem na pressão, domínio do campo de defesa para ser jogando Ferreira domina, abre para Vasquez para Cuesta, domina para Ferreira prende o lance no campo intermediário, vem com toque de bola, Amarfio domina novamente pelo setor de esquerda, balança de um lado, o outro volta a jogada contigo no campo intermediário, Amarfio domina para o time do Platense, o Platense sai jogando pelo setor de esquerda, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, chegamos a 7.000, cai um pouquinho a nossa transmissão, foi para 2,5, mas daqui a pouco volta, a bola volta no toque de bola, você ligado na Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já domínio do toque de bola contigo novamente o time do Platense, bola batida muito forte, tentou bater pro gol, Zapiola, tranquilo no gol, Hugo sai para fazer o Felipe, boa defesa, com a Mafre, todo caminha mais seguro, só vai, fale com seu corretor, Mafre, a bola volta no toque de bola, tenta o time do Platense descer, abertura errada, vem para Bidu, gratuitamente domina para o time corintiano que tenta ser jogando com o André, recolhe no campo de defesa, arma, jogada curtinha novamente no campo de retaguarda, toca Gustavo Henrique errado, a bola volta com o time do Platense, já domina o Platense no campo de defesa, afasta a zaga do time do Corinthians, levantamento foi feito à frente pelo comando de ataque, vem para subir de cabeça, André perdeu novamente na dividida, aperta André, tentou ganhar, também não consegue, a bola volta no toque de bola com o time corintiano que tenta ser jogando para Yuri Alberto sobe de cabeça, ganhou legal Yuri, partiu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o time do Corinthians, Garra em slow motion, passa, Yuri vai para a finta no primeiro, tentou passe de bola, perdeu o lance, a bola volta novamente com o Platense que tenta descer do campo de defesa, vem para apertar, mas começa a falta o Bidon, tá parado o jogo, falta campo de defesa novamente para o time do Platense bater do campo de defesa. E antes disso, Ulisses, Yuri Alberto tinha a chance de dar o garro na esquerda ou abrir lá na ponta direita para o Kaique que passava, mas tentou outro passe pelo meio, acabou errando. O Corinthians não conseguiu dar sequência na jogada, faz a falta. Agora a pausa para hidratação na Argentina. Tomar aquela água, aquele negócio todo. Vou dizer uma coisa pra você, que jogo, hein? Cabos elétricos Sil Silva, líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Preste, vou deixar você à vontade. Corinthians e o Platense empatam em 0-0 e o jogo, Pretel. Jogo picotado. É um pasto também o campo, hein? É, o jogo pasto escuro, gramado horrível, não dá pra ver nada, é impressionante, hein? Picotado, um jogo duro, físico, né? Sem muita qualidade técnica. O time do Corinthians muito recuado. Essa última bola agora, o Yuri Alberto ganha na bola pelo alto, mas quando ele avança, a defesa do Platense se recompõe rapidamente, aí quando ele vai passar a bola para alguém, ele já está marcado por 2 jogadores. Então a bola fica batendo e voltando no ataque do Corinthians. E o Platense, que é um time muito esforçado, um time até certo ponto rápido, também está parando na defesa do Corinthians. O que está acontecendo? O Yuri Alberto fica lá na frente, e aí tem mais 9 jogadores recuados. Porque o Diniz quer que sem a bola, o time do Corinthians se defenda bem, e está se defendendo bem. Tanto é que o Platense não entrou na área ainda. Só chute de fora, 2 chutes. E longe do gol do Hugo. Nesse momento, me parece que pela imagem, a gente está vendo que o Diniz está conversando e quer um pouco mais de saída de bola, né? Com os jogadores avançando mais, encostando mais na frente. Mateuzinho conversa com ele, está tirando uma dúvida. O próprio André também já ficou olhando. Então eu acho que, pelo que o Diniz está conversando, apenas pelo que a gente está entendendo, é que ele quer que a defesa saia jogando mais rápido com o meio de campo para encostar no Yuri Alberto, porque o time está muito atrás, mesmo que o Platense tenha enormes dificuldades de criar alguma jogada. O que o Platense faz? Marca bem a saída de bola do Corinthians. Como o Corinthians fica com 9 jogadores no campo de defesa, aí praticamente não consegue atacar. Talvez seja isso que ele esteja agora ajustando para que o Corinthians consiga, com a posse de bola, sair mais para o jogo. Ulisses. O futebol da Bandeirantes para você, tem a opinião do Alexandre Pretzel. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 24 minutos de bola rolando, 24 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, estreia do Timão. A Conmebol deixa uns estádios, uns gramados, uns negócios que são loucos, né, cara? Continua pra você. Platense 0, Corinthians também 0. É com você, Ortega.
Mais tarde, pela Sul-Americana, às 9h30, tem Carabobo e Bragantino e Macará e América de Cali. Mais cedo, o Botafogo ficou só no empate por 1-1 com o Caracas e o Juventude do Uruguai também 1-1 contra o Cienciano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. É lateral para a direita, vem para o toque de bola, levantamento à frente no campo de ataque, Saborido. Saborido tenta o levantamento, bola volta com o time corintiano com o Bidu. Inteligente, ganhou do primeiro, vai para a finta, ganhou de mais um, levou sozinho, tentou cruzamento em cima da marcação. A bola vai para fora, lateral esquerda, campo de ataque para a equipe do Corinthians bater. Bidu vem para a cobrança de lateral para o time corintiano. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Bidu se posiciona pelo setor de esquerda, vem para o levantamento à frente, placar do jogo 0-0. Lateral cobrado, bola foi solta para o setor de esquerda, campo de ataque, aperta a marcação, vem para ganhar lateral novamente o time corintiano. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança de lateral, Multimão. Vem comigo, torcedor, agora sim no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domina do toque de bola, recolhe novamente o time corintiano para ser jogando Kaique. Ele vem para a finta, escapa da marcação do primeiro do segundo e na sequência faz a falta. Mas o árbitro está dando saída de bola em lateral para o Corinthians. O juiz, o árbitro tem um esquema de apitar, Pretzel, é para os dois lados. Para os dois. Não tem faltinha não, Pretzel. Tem que dividir e levanta, sem conversa, a não ser que tenha arranhão ou esfolamento, né? Ou arranca um pedaço de alguém, né, Pretzel? Você já se esfolou, tirou um tampão do joelho já? Eu já. Joelho, dedão do pé, tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Você o Miliose, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Miliose joga vôlei de luvas. Não tenha dúvida. Sabe como é que ele corre na praia? De meia. É o fim, né, papai? Que geração, hein? Nossa. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você na Feicom. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor de esquerda, recolhe novamente o time do Platense. Abertura para Ferreira, Ferreira do meio do campo de retaguarda, tenta ser jogando com Vasquez. Vasquez já domina do toque de bola contigo de cuesta para Vasquez. Vasquez recolheu pelo setor de esquerda, estica a jogada no comando de ataque, Bidu não vai. Se fosse ganhava a bola, aperta agora sim, vem pro toque de bola, põe pra fora. Alô, Rivaldo Ferreira, o Márcio Calamunati, também ligado na Bandeirantes, Cecília Farávola, obrigado Lenilda, curtindo o som da Bandeirantes, obrigado torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta pela direita do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Platense do gol, sai Hugo pra fazer a defesa. O Saborido, lateral direito, se lançou pela ala e conseguiu entrar na área com muita liberdade, né? Só que ele não chega na bola, erra o cruzamento. Hugo tranquilamente faz a defesa e agora vai repor em tiro de meta. Corinthians, de poucas chegadas, mais uma vez se salva no ataque do Platense. O futebol da Bandeirantes, a chuteira do Gabriel Paulista saiu no gramado, tá lá aceitando a chuteira, o Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, Pretzel. Comum. Currículo o futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Placar do jogo continua, placar de 0-0. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. A bola volta no toque de bola, já domina contigo no campo de defesa. O time do Corinthians para ser jogando. Levantamento foi feito à frente no comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Apertou o Garro, tentou o toque de bola, não consegue. Bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Tranquilo aqui atrás do campo de defesa para ser jogando o time corintiano com o Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo comando de retaguarda, ele vem para pintar, vai jogar pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola do meio da Bidu, ele prende para o time corintiano, tenta o levantamento pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu o Bidu, tentou o passe de bola, ganha lateral para o time do Corinthians bater pelo comando de retaguarda, lateral para o time do Corinthians cobrar, peças para o carro, bota o caminhão, é na carta, marca líder em suspensão, se é na carta, você pode confiar, vem comigo torcedor em FM 90.9, faixa estendida do FM 86.3, você na Bandeirantes, torcedor brasileiro, do meio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já recolhe novamente o time do Platense para ser o jogador do campo de retaguarda. Borgoguino, ele domina Borgoguino domina do campo de defesa para ser jogando Borgoguino, ele prende o lance, tenta o levantamento à frente, afasta a zaga do time do Corinthians, tira mais o árbitro para, marca a falta do Bidu, falta para o time do Platense bater pela direita do campo de retaguarda. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br.
Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do toque de bola contigo no campo de defesa. Tenta ser jogando novamente o time do Platense. A abertura foi feita pelo setor de esquerda com Silva. Silva prende o lance curtinho na intermediária para o toque de bola de Cuesta. Cuesta já domina para a direita no campo de ataque. Abriu para Amarfio. Amarfio dominou novamente para o time do Platense. Tenta o toque de bola pelo setor de meia esquerda. Campo de ataque. Abriu jogada no campo de ataque. Afasta a zaga. Vem para tirar novamente o time do Corinthians para ser jogando. Domínio Yuri Alberto. Abre a jogada contigo no campo de ataque para Kaique. Fink da marcação no primeiro. Finta da marcação no segundo. Deu para o Yuri Alberto. Ele liga a jogada para o campo de ataque. Tentou o toque de bola. O time corintiano para descer. Tenta chegar da bola. Chega com vontade. Ganhou o Mateuzinho. Perdeu na sequência. Olha o Mateuzinho. Que passe de bola para o time do Platense. Domina novamente. Maineiro prendeu, cruzou, levantou na boca do gol. Vem para afastar. Raniel tira. A bola volta para Garro. Garro domina para o time corintiano. Tenta ser jogando com toque de bola de Gabriel Paulista. Lance errado novamente. Bola volta com o time da Platense que sai jogando no campo de defesa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo Plano Prêmio no Disney Plus. A bola volta no toque de bola contigo novamente no campo de defesa. Recolhe o time do Platense para sair jogando no seu campo de retaguarda. A abertura foi feita à frente do campo de retaguarda. Tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Apertou o Platense. Cruzamento vem na grande área. Tenta descer novamente no campo de ataque. Bola foi solta pelo setor de esquerda. Arranca a jogada contigo no campo de retaguarda. Vai para a finta. Tenta o toque de bola curto novamente no time do Corinthians driblado. Mateuzinho partiu também, ficou no meio do caminho na marcação. André, vem o Platense, cruzamento vem na boca do gol, o toque de cabeça, o gol! O Lencina ia fazer o gol, o Lencina cabeceou no canto direito, nas costas da marcação do jogador corintiano. Hugo vem para salvar o Corinthians, evitando o primeiro gol do Platense. E aos poucos veio chegando e agora coloca o Corinthians em uma situação muito complicada. Sobe o volume da torcida, o estádio vem abaixo, porque o Hugo Souza fez uma grande defesa. A cabeçada tinha endereço no cantinho do Lencina, mata a zaga corintiana e agora tem novo escanteio. Lote se posiciona para a cobrança, segue no ataque o time argentino. E vem para a cobrança de escanteio novamente, vem levantamento dentro da grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Alô, Leonir Borges, ligado na Bandeirantes. O Mário também curtindo o sonsaço. Bandeirantes, Nicole, Stephanie, Francisco, ligado na Bandeirantes. Fogaça, é levantamento à frente, escanteio para o time do Platense. Bater levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Vou dizer uma coisa para você, hein? O Saborido, ele subiu livre, ninguém marcou, Pretzel. Mais uma vez, a zaga do Corinthians dando uma bobeira danada, hein? Primeira bola do Platense na área, o Hugo faz uma defesa espetacular. E o Lencina nem é muito alto, ó, mas cabeceou sozinho contra o Bidu. O Bidu que tá marcando ele baixo também, e aí o cabeceio rasante. E o Hugo Souza faz uma defesa maravilhosa, evitando o gol do Platense. O Platense é um time limitado, mas é um time que compete bastante. A atuação do Corinthians neste momento, meu Deus do céu. É uma atuação simplesmente horrorosa. A parada para hidratação, o que o Diniz fez? Sai de trás! Pediu para a defesa sair de trás. O time estava entrincheirado lá. Saiu um pouco de trás, mas erra muitos passes. A bola não chega na frente. Muitos passes, Pretzel, mas muitos passes. E do Mira vem para o toque de bola, o time do Corinthians tenta descer com o toque de bola de Bidon. Bidon perde o lance. Hugo salva o timão numa defesa incrível no jogo. Luiz Quintal na Bandeirantes, João Batista curtindo o sonsaço. Bandeirantes, Alenilda Marcos, Gonçalves Maciel também curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Do Mira do campo de ataque, tenta descer pela direita o time do Platense. A abertura vem para a ponta, tenta o toque de bola. Maineiro prendeu, solta a jogada contigo no campo de retaguarda, vai para o toque de bola, recomeça novamente no campo de defesa. Toque de bola com Vasquez, ele deixa a bola passar, vem buscar Cuesta, tenta o toque de bola contigo novamente, Vasquez recolhe novamente no seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo na intermediária, Silva já abriu, ele recomeça a jogada no campo de defesa, tentou, Maneiro pediu pelo setor de ponta, a abertura foi feita à frente, vem Mateuzinho para a marcação, chega tarde, a bola volta novamente com o time do Platense, que sai jogando no seu campo intermediário de defesa, a abertura vem pelo seu campo de retaguarda, tenta o toque de bola, Amarfio prendeu no campo de defesa, a bola volta novamente, Borgoguino domina do campo de retaguarda para ser jogando, abre a jogada com Vasquez para Cuesta, ele prende o lance curtinho pelo setor de direita, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque, boa bola enfiada pelo setor de direita, Saborido tentou o cruzamento em cima da marcação, a bola explode no Bidu, sai jogando o timão, já domina com Kaique no campo de defesa para Bidu domina no campo de ataque, tenta o levantamento para Yuri Alberto, tentou passar, ele mais cai do que passa, vem para o toque de bola contigo na intermediária, aperta o time do Corinthians, bola de graça no toque completamente equivocado do Zapiola abriu, soltou, jogada errada para Mateuzinho prendeu, abre para Yuri Alberto domina para o Corinthians, que bola enfiada para Kaique, caiu de maduro, mas o árbitro parou.
Ele parou e tá marcando a falta. Tá sentindo o Kaique caído, ele marcou a falta, ouviu que o jogador do Corinthians se machucou sozinho. Ele se machuca sozinho num gramado irregular ruim. Tenho a impressão dele ter pisado numa irregularidade no gramado e machucado o joelho Kaique, hein? Fica atento ao lance. Fique atento ao lance. Ô, Miliose, que coisa, Miliose. Ele pisa em falso, Ulisses, disputando essa bola, que seria um grande passe do Yuri Alberto, achando um lançamento no meio da zaga do Platense, mas realmente sente muito Kaique, segue estirado no gramado, e é isso, quando ele coloca o pé no chão, cai. Camisa 31 corintiano não consegue manter, torce o tornozelo aparentemente e sente muitas dores na Argentina. Pô, tô falando, o joelho esquerdo, eu tô falando há meia hora aqui, ele põe a mão no joelho, parece que ele falseia o joelho. Foi um lance até estranho, né, Pretzel? Foi, caiu sozinho, né? Uma pena, mas já se recuperou também. Menino com saúde também. O árbitro é que parou o jogo imediatamente. Deu a impressão de ele marcar a falta, mas não, ele foi para atender o menino mesmo. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer, vem pro toque de bola, ganha André pro time do Corinthians, para ser jogando com o Mateuzinho. Mateuzinho domina pelo setor de direita, deu para André, nossa senhora, péssimo Mateuzinho. A bola volta novamente com o toque de bola do Platense, que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem com o Lote, ele prende o lance, abre contigo no meio de campo, novamente Zapiola, Zapiola recolhe no campo de defesa para Vasquez, domina novamente no toque de bola com Cuesta, Cuesta domina no campo de retaguarda, sai jogando com Borgoguino, Borgoguino domina no campo de defesa, vem pro toque de bola pro time do Platense, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, com a Mafre, todo caminho mais seguro, só vai. Fale com o seu corredor, a Mafre. A bola volta para o setor de esquerda, tenta o toque de bola. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Cátia ligada, João Batista curtindo, o Domingos Borges também ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. A bola volta, sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta arrancar o Platense. Lançamento vem para dentro da grande área, muito forte. A bola vai embora, sozinho, linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Mais um lançamento sem direção da equipe do Platense, que quando não chega no toque de bola, chega pelos lançamentos longos. Olha o destaque, Ulisses. Ramon Dias está no estádio assistindo o jogo, hein? Esse grande ídolo da Argentina, né? Um grande futebolista que treinou o Corinthians recentemente. Melhor? É boa pergunta, boa pergunta, né? É verdade. Kennedy Williams está ligado no futebol Bandeirantes. Kennedy Williams, obrigado pelo carinho da sintonia. E tenta descer o time da Platense, vem para tirar. Nossa senhora. O Diniz, o Pretzel, tá à beira do campo. Ele tá esgoelando pro Kaique, é descer na esquerda, o Kaique fica recuado. Mas vem cá, se a gente, ele não vai conseguir impor o estilo dele com um treinamento só. É difícil. E esse time não tem o estilo de sair tocando bola de trás. É um time mais vertical, de mais força. Tá todo atrás e o Roberto fica sozinho na frente e a bola fica batendo e voltando. Tem que ter paciência para esse estilo de jogo do Diniz. E ele também tem que entender os jogadores que ele tem à disposição. Alô, Thiago Camparoni, Birigui ligado no microfone Bandeirantes. Aí tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Platense. Bateu o Platense, tem escanteio, Sérgio Camarado. Você ligado no microfone Bandeirantes. O Platense vem na pressão em cima do time do Corinthians. Escanteio, Camarado, levantamento na grande área. Subiu de cabeça Gustavo Henrique, vem para tirar a bola, volta para o setor de esquerda, campo de ataque. Domina o Platense, vem novo cruzamento na área, toque de cabeça. O Gustavo Henrique de novo tira. Toda a segunda bola do Platense. Abertura, a bola vem pela direita do campo de ataque. Bom toque de bola. Maineiro prendeu, tentou soltar. Frente, desvia no bidão, escanteio direita pro Platense bater. Mais uma vez com escanteios e a pressão argentina que acompanha o ritmo das arquibancadas ali no setor em que ficam os mais animados torcedores do Platense. Vem bola pra área, mais um escanteio a favor da equipe da casa. Alô, rapaziada, em Belo do Sul, Rio Grande do Sul, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, o Bruno Zanatti tá ligado no microfone Bandeirantes. Escanteio pro time do Platense, batendo pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança Maineiro para bater escanteio, camisa número 7, 0-0 é o placar do jogo. Escanteio vai ser cobrado, vem levantamento novamente Maineiro e a confusão na área, Garro tá caído. E o árbitro chama a atenção do Lencina. Isso, ele chama o Lencina e o Garro, só que foi ali com o Ferreira ali que eles acabaram se empurrando. Agora ele vai liberar o escanteio. São Miguel Paulista, alô, Mário, tá ligado no microfone Bandeirantes, Mário Jesus da Vila Nova. A bola volta no toque de bola, nada disso tá valendo. O árbitro tá marcando bola pro Corinthians bater no campo de defesa. Falta de ataque a favor do Corinthians, ataque do Platense acaba no empurra dentro da área. Garantido reposição, Hugo Souza vai cobrar.
Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. É líder do Brasil. A bola volta no toque de bola pelo setor de esquerda. Tenta ser jogando novamente o time do Platense. O Platense prende no campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes. É Bandeirantes com você. A vitória vem pro toque de bola. Borgoguino domina no campo de defesa. Tenta o levantamento à frente para a comando de ataque. Tenta o levantamento na boca do gol. Vai pro toque de bola contigo no setor intermediário. Bola aqui no meio de campo. Aperta na marcação. André ganha a jogada para o time corintiano. Tenta ser jogando errado. Ranieri. Ela volta no meio de campo. André tenta apertar para ganhar a jogada, não consegue. No bate e rebate, a bola volta para André. André domina para o time do Corinthians, tenta, finta, fica no chão, escorrega, demora para passar, a bola perde o lance, a bola volta novamente. Lançamento nas costas do Bidu. Ele subiu para tentar o toque de cabeça, tocou de cabeça, vai para fora em tiro de meta. Tiro de meta, a bola desvia por último no Maineiro. Atacante da equipe do Platense, que inclusive tem um trio de ataque, né? Que tá colocando a zaga do Corinthians sempre em problemas. Maineiro, que não fez gols ainda em 2026, Lencina, que fez um, e o Lotti, que é o artilheiro dessa equipe, com 2 gols marcados em 2026. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A vitória vem pelo toque de bola contigo no centro intermediário. Aperta na marcação, tentou descer pela direita, toca na bola completamente errado, a bola vai embora. É bola para o time do Corinthians que tenta descer da esquerda. Nossa senhora, hein? Se atrapalha todo o timão para ser jogando. QG Bandeirantes de Esporte está chamando, pois não, Magrela? Tem gol do Carabobo contra o Bragantino. O jogo começou às 9h30 da noite, portanto 10 minutos de jogo. A equipe venezuelana abre o placar com Neira para cima dos brasileiros. Futebol da Bandeirantes está tendo da Magrela no QG Bandeirantes de Esportes. A Vonder preparou o que há de melhor no setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na FEICOM, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, aperta contigo no setor intermediário. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a direita do campo e ataque para a equipe do Platense bater. E vem Platense na pressão. Rodrigo Santos está na Bahia, desculpe, uma torcida aqui. Tá na Bahia, ligado no microfone Bandeirantes, Rodrigão Santos, forte abraço para você, Thiago Castelli. Também curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É lateral para o time do Platense bater do campo de ataque. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. É lateral para o setor de direito do campo de ataque. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Levantamento vai ser feito à frente pelo setor de direita. Tenta descer novamente a equipe do Platense. Lançamento na grande área, afasta a zaga do Corinthians. Tentou tirar dali, não consegue. Furou, Bidu. A bola passa para a linha de lado, lateral novamente para o Platense bater. Vem para a cobrança, Saborido cobra levantamento à frente, mas vai para fora. Completamente balmatida, a bola pega muito mal nela, o jogador Maineiro. É tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E não consegue construir a equipe do Platense, que no Campeonato Argentino, apesar de estar pressionando o Corinthians, não vem de um bom momento, né? São 6 jogos sem vencer, 10ª colocação, tá impulsionado pelo seu torcedor, que há um bom tempo não lotava tanto assim o estádio, no primeiro jogo em sua história numa Copa Continental. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, Hugo Souza bate o tiro de meta, tenta descer novamente o time do Platense, não consegue no bate-rebate, vem André, toca na bola, Yuri Alberto tentou chegar, não conseguiu, voltou na zaga central com Vasquez, Vasquez domina, tentou levantamento de graça para Bidu, Bidu prende para o time do Corinthians, tenta ligar a bola à frente no comando de ataque, abriu para Yuri Alberto deu bola para Kaique, solta a bola, Kaique, dominou, soltou para André, se abre na direita, é boa, enfiou na direita no campo de ataque, as costas do Bidon domina para o time corintiano, para Mateuzinho pela direita de ataque, cruzou, levantou na boca do gol, chegou o zagueiro, vem para tirar, vai marcar a falta do Yuri Alberto, quer ver? O Yuri Alberto, cara, ele é experiente, mas às vezes ele parece ser tão inexperiente, né, Pretzel? Desnecessária essa bola, né? Porque a bola era mais para ele, só que ele acabou fazendo a falta. Agora, o Piero Mazza começou deixando o jogo correr. Ele deu 2 faltas que a gente não viu muita falta, né? Faltinhas. Ele acabou parando o jogo, tanto no ataque do Platense quanto no ataque do Corinthians. Sofrível o jogo tecnicamente, Ulisses, 0-0. Futebol da Bandeirantes, o Pintadaço tá ligado na Bandeirantes, forte abraço para você, grande Pintado, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor do Brasil, a bola volta no toque de bola, Coutinho novamente no campo de defesa, recolhe novamente no campo de retaguarda, já tenta descer Coutinho pelo comando de ataque, a bola tá saindo para a linha de lado, tá parado o jogo, lateral para o Platense bater, lateral foi cobrado pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer o time do Platense, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, afasta a zaga corintiana, Mateuzinho põe para fora, lateral para o Platense cobrar, Vivaldo
Junqueira curtindo o sonsaço Bandeirantes, Adenilson Marques também curtindo o som da Bandeirantes, Genieila também curtindo o som da Bandeirantes, obrigado Dorito Campanari, grande Doretão Campanari ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola já volta no toque de bola com o time do Corinthians, tentou descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento à frente no comando, 20 mãos, caprichaça, o gol, Garro tentou o domínio, ficou no chão, ele pediu a falta, mas o juizão mandou seguir, a bola volta no toque de bola, aperta novamente, tenta descer contigo no campo de retaguarda, vem pra finta em cima da marcação, já domina no toque de bola novamente no campo de retaguarda, novamente no campo de defesa, domina no campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no campo de retaguarda. Alô, José Maia, estamos aqui narrando Corinthians e Platense, grande José Maia em Jaú, o prefeito de Jaú ligado na Bandeirantes, vem pro toque de bola, tentou ganhar a jogada do time do Corinthians, vem pro toque contigo no setor intermediário, recolhe e o André vai tomar cartão amarelo. Chegada forte, segundo o árbitro do jogo. Ele quis sair driblando no meio de campo, Ulisses, só que ele adianta muito a bola, o Lencina chega na frente e aí ele vai no carrinho, dá com tudo no Lencina e leva o primeiro cartão amarelo do jogo, mais 3 minutos de acréscimo. Ô Pretzel, amarelo. Sei não, hein, Pretzel. Eu acho que ele amarelo. pega o pé do cara no chão, só o tornozelo do cara. Uma tentativa de pegar a bola, claro, tu tem razão, aí pega o tornozelo. E aí tá mostrando o lance anterior do Garro, ele escapou de 2 faltas, mas na terceira ele cai. Na terceira ele tenta cavar, pra mim não foi falta, o cara vai na bola. Então é o seguinte, esse árbitro ele se mostrou instável com as últimas 2 marcações e nessa ele deu um cartão amarelo que eu acredito que foi bem aplicado. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, 3 de acréscimo, já disse aí o Miliose. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata. Você pode contar. Daqui a pouquinho, Ricardo Capriotti comanda pra você o intervalo da Bandeirantes, intervalo inteligente, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tenta descer do campo de ataque, recolhe Bidu, ele tira pro time do Corinthians, faz o chapéu, tenta o toque de cabeça, mas sai jogando errado, aperta na marcação, o time corintiano tentou chegar Ranieri, a bola vai para a linha de lado lateral, novamente para o time do Platense bater pela direita do campo de ataque, lateral para o Platense cobrar. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no campo de retaguarda, Samuelzão Carvalho, fumaça grande, Samuel Carvalho, grande fumaça ligado no futebol da Bandeirantes. O Roberto Rivelino Matias, também está curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta no toque de bola para ser jogando domínio do time do Platense para tocar do campo de defesa e ser jogando. João Batista tá lá, João Batista de Andrade em Cuiabá, no Mato Grosso. Obrigado pelo carinho da sintonia, professor João Bala. A bola volta no toque de bola, vem Bidu, ele toca de cabeça, mas dá no peito do jogador Zapiola. Zapiola tenta ganhar a jogada, vem Garro para ganhar pro time do Corinthians, lançou. É pra Yuri Alberto, partiu na cara do gol, tem que bater pro gol, bate, o Yuri bateu. Ah, cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Tá de brincadeira. Ah, mas o que é isso, Yuri Alberto? Mas o que é isso? Ele, a bola, o goleiro e o gol. Uma enfiada de bola do Garro incrível. Era pra sair o gol do Corinthians. O que ele faz? Ele recua praticamente pro goleiro. Ele entrou, o André vinha no meio livre. Se ele rola pro André, o André faz o gol. Ele não rolou e ele chutou na mão do goleiro. Falou, Tó, pega a bola aí, faz a defesa aí. Tá bom, não quero fazer o gol não. Ah, Pretzel. Ô, Miliose. Inexplicável, né, Ulisses Costa, porque o Zapiolo pede a bola, fica reclamando, o Corinthians tem um grande lançamento do André, e o Yuri Alberto sai cara a cara com o goleiro, conduz, levanta a cabeça e decide chutar rasteiro nas mãos do goleiro, que defendeu sem qualquer dificuldade. De vez em quando ele dá dessas, outras ele faz golaços, perde o gol pro Corinthians, Yuri Alberto. Pô, que é isso? Pé de rapa bosta, velho. Desculpa. Sabe no pasto, na fazenda, você vai lá? Quem é do interior sabe, você passa o pé assim, pra limpar a grama. É o que fez aí o Yuri Alberto, cara. Que vergonha. Atrasou a bola, hein, cara. Tá louco. Ele recuou, pô, cara a cara com o goleiro e o André entrando livre pra fazer o gol. Se ele rola pro André, o André faz o gol. Olha o que tá acontecendo. Esses caras vão criticar treinador, velho. Na Bandeirantes vem o homem! O intervalo inteligente! Vem! Vem! Vem, Capriotti! Vamos lá, Ulisses! É isso aí, intervalo inteligente Bandeirantes. Que jogo, hein? Meu Deus do céu! Ô, Corinthians, mas aí é difícil, hein?
Precisa dar uma caprichada e jogar mais bola. Eu falo pra você, Pretzel, o problema não é treinador. O problema é jogador. Fala aí, Bruno Milhozzi, o que é que você tá vendo aí, Milhozzi? O time do Corinthians deixa o campo rapidamente, Capri. Os primeiros 45 minutos de Fernando Diniz no comando do Timão certamente não agradaram o treinador, né? Poucas jogadas, pouco toque de bola, muito chutão e o Corinthians sem grandes chances. Essa última, nos pés de Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro, desperdiça, manda fraquinho numa das poucas chegadas deste Corinthians que tá com este empate, claro, estreando na Copa Libertadores, mas quer buscar uma coisa melhor fora de casa. Quem sabe com outras opções no banco de reservas, tem os estrangeiros, hein? Capri, Lingard, Labiá, podem ser opções do Diniz na segunda etapa de, por enquanto, Corinthians 0, Platense também 0, Capri. Vai ter que mudar muito aí, viu, Pretzel? Vai ter que mexer muito o Diniz aí, dar uma chacoalhada nessa boleirada preguiçosa aí. Que joguinho que o Corinthians fez nesse primeiro tempo contra o Platense, com todo o respeito, mas o Platense é ninguém na história do futebol. Fraco o time. Ô Pretzel, que isso? Aliás, Capri, o jogo, hein? Que jogo horroroso tecnicamente. O Platense, é claro, tá em casa, saiu mais pro jogo, pressionou o time do Corinthians. De novo, o Diniz ele enche as paralelas, né? Que é um linguajar dele mesmo, não é meu. Então, qual é o hábito dos times treinados pelo Diniz? É a saída pelos lados e ele povoa um lado, onde você tem associação e troca de passe. Só que isso não aconteceu, porque o Platense, de maneira correta, marcou esse lado, simplesmente obstruiu qualquer tipo de saída de bola do Corinthians. Então ficou um bate e volta, o Corinthians com muita gente recuada no início do jogo e o Yuri Alberto sozinho lá na frente. Lança pro Yuri Alberto, lançaram. Yuri Alberto contra 2, 3, a bola batendo e voltando. Então o jogo ficou assim até a parada para hidratação. Depois da parada, o Corinthians piorou até, porque o Corinthians continuou tentando sair para o jogo, mas errando muitos passes. E o Platense, na única chegada aos 31 minutos, no grande lance do primeiro tempo, um cruzamento na área, e a primeira bola na área do Platense, o Lencina, que é baixo, cabeceou em cima do Matheus Bidu, superando o Bidu, e o Hugo Souza fazendo uma defesa simplesmente espetacular, evitando o gol do time do Platense. Só isso que aconteceu, do ponto de vista ofensivo do time argentino. E o Corinthians? O Corinthians começou a trabalhar a bola pelo meio depois que teve esse apavoro aí. Aí começou a olhar um pouco mais do passe de bola, da posse de bola com o passe, isso que eu queria dizer, do Ranieri tocando pro André, o André pro Garro, o Garro vindo buscar um pouco mais a bola, e aí o Garro conseguiu desafogar um pouquinho a pressão do time do Platense, e o que acontece? O Garro dá a bola pro Yuri Alberto fazer o gol, praticamente no último lance do primeiro tempo. O Yuri Alberto entra sozinho, o Milhozzi foi muito bem, porque ele entra sozinho, e não tinha ninguém marcando ele. Ele olha pro goleiro. Ele olha pra meta, olha pro goleiro. Pô, aí tu fica esperando, ele vai bater, vai tirar do goleiro, né? Ele vai dar uma paulada e vai fazer o gol. Não, ele atrasa a bola pro goleiro. Ele olha pra meta, olha pro goleiro, vê que tem distância, vê que tem ângulo e atrasa a bola pro goleiro. Inexplicável o chute do Roberto. Não adianta falar do gramado, porque ele estava sozinho, a bola estava rolando à frente dele. A grande chance do Corinthians fazer o gol num jogo sofrível tecnicamente. É bom a gente ter paciência, evidentemente. Eu não sei se o torcedor terá, mas nós, como analistas, né, Capri, e cobrindo todos os jogos do Corinthians, o Corinthians vai ter uma certa dificuldade de mudar o estilo de jogo. O time do Corinthians não é um time propositivo, é um time mais de ligação direta, é um time mais de força física. Então o Diniz vai ter trabalho com os jogadores que ele tem à disposição. O melhor jogador do Corinthians na primeira etapa, sinceramente, todos jogaram de uma maneira abaixo. Achei que o Hugo Souza, pela defesa, foi o grande destaque. E o Platense faz um esforço tremendo e só tem uma jogada. Bola na ponta e cruzamento para a área. Então, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, se eles estiverem numa noite tranquila, como estão, eles vão afastar todas as bolas. Na única bola de cabeceio, quem estava marcando o Lencina foi o Matheus Bidu. E aí o Hugo Souza apareceu para fazer uma grande defesa. Um primeiro tempo muito fraco tecnicamente. Dá para melhorar? Dá. Mas se depender de propor jogo, se depender de posse de bola e de toque de saída de trás, não dá para exigir nada nesse primeiro dia de trabalho do Fernando Diniz. Capri. É claro, né, Pretzel, que não dá para pedir nada pro Fernando Diniz. Ele fez um treino no Corinthians. Tem nem o que exigir, mas pelo que eu vi desse primeiro tempo, o Corinthians não mudou absolutamente nada do que era com o Dorival Júnior pro Diniz agora, mas né? Com muita gente, é a mesma coisa, igualzinho, né? Mas com muita gente recuada. Aí tu tinha só o Yuri Alberto, né? Talvez por isso, ó. O que o Diniz pede nos seus times? Posse de bola e saída de trás. Só que a saída de trás tinham 9 jogadores. Talvez os jogadores entenderam mais em todo mundo ficar compactado na hora de saída de bola. E não é isso que ele quer.
Ele quer uma saída de bola com qualidade, mas ele quer jogadores posicionados do meio para frente. Isso o Corinthians não teve, só teve na reta final. Então vai ter um momento de adaptação. O tempo de trabalho agora vai ser curto, porque o Corinthians vai jogar quarta e domingo. Então ele vai ter que realmente ajustar o time com os dois campeonatos, os 3 campeonatos que tem a Copa do Brasil depois, ajustando a equipe perto de cada jogo. É isso aí, já vamos voltar então com o Alexandre Pretzel, com o Guilherme Agrela, com o Bruno Migliosi e em instantes todo o segundo tempo com o Ulisses Costa. Não saiam daí, um intervalo rapidíssimo dentro do intervalo inteligente Bandeirantes, que retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas. A partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol é com a Bandeirantes.
Intervalo inteligente, Bandeirantes, o Quintal vai marcar 10 da noite, hora oficial do Brasil, intervalo de 0 pro Platense, 0 pro Corinthians, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo, mas é quinta-feira de Libertadores, de Sul-Americana, e o Guilherme Agrela tá de olho em tudo e conta o que pra gente aí. Fala, Agrela, quinta-feira de futebol no Brasil, no mundo, teve tênis também, hein, Agrela? Vamos lá, o placar Bandeirantes desta quinta-feira. Vamos lá, Capri, boa noite a você e a todos. Olha, mais cedo, a Universidade Central bateu o Libertad por 3-1, jogando em casa pela Copa Libertadores. E o Rosário Central de Di Maria, o argentino, ficou no 0-0 com o Independiente del Valle também pela Libertadores. A exemplo do Santa Fé e do Peñarol, que se enfrentam logo mais às 11 horas da noite. Este duelo, o outro do grupo é o grupo do Timão na competição. Já na Copa Sul-Americana, mais cedo tivemos um empate do Botafogo por 1-1 com o Caracas, e o Juventud também ficou no 1-1 com o Cienciano pela Copa Sul-Americana. Neste momento, o Bragantino vai perdendo para o Carabobo por 1-0 fora de casa, e o Macará empata em 1-1 com o América de Cali. Esses jogos que começaram às 9h30 da noite no horário de Brasília. Pela Copa do Nordeste, Itabaiana perdeu para o Confiança em casa por 1-0 e o Asa bateu o CRB por 2-0. Confiança, que é o líder do grupo B da competição, e o Asa também o líder do grupo A, agora com 7 pontos somados. Neste momento, Copa Verde com Gás batendo o Guaporé por 3-1 em casa, e o Paysandu fora de casa vai tomando 5-0 na fuça do Nacional do Amazonas, além de Operário 1, Rio Branco também 1, este jogo ainda em andamento. Pela Copa Sul-Sudeste, o Novo Horizontino acaba de vencer o São Bernardo pelo placar de 1-0, Capri. Guilherme Agrela de olho em tudo que tá rolando aí no mundo do esporte, volta ao longo do segundo tempo, ao longo dessa jornada esportiva. 10 horas, 1 minuto. Estamos com 12 minutos de intervalo, já tem todo o segundo tempo, de 0 pro Platense, 0 também pro time do Corinthians. Agora é duro, não é, Pretzel? Porque o Fernando Diniz também olha pro banco de reservas e a gente tá cansado de saber que o banco de reservas do Corinthians não oferece qualidade, não é? Tem ali a boleirada, mas se ele precisar mudar consistentemente o time, ele já sabe que vai sofrer também, porque o banco de reservas, na média, é igual ou muitas vezes até um pouquinho pior do que o time titular, não é? Não, tem toda a razão. Por exemplo, o Kaique joga mais do que o Lingard e que o Zaccaria? Não. Se o Diniz não conhece os jogadores, alguém tem que apresentá-los. Pô, o Lingard joga nesse time do Corinthians aí, e o próprio Zaccaria. Eu vou falar que eu tinha muitas dúvidas sobre esse marroquino. Acho que estão trazendo o amigo do Memphis. Mas quando ele entrou, ele apresentou uma certa qualidade. Então, ele é um jogador de técnica. Se o Diniz quer um time que retém a bola e que jogue pra frente, tocando a bola, por que não o Lingard e Zaccaria? Vai tirar quem? Tira o Kaique e tira o André, que tá com cartão. Aliás, o André, né, desde que não teve mais aquela venda pro Milan, começou a ter uma queda técnica gigantesca também. Pode ter alguma relação, sim, com um desânimo dele, depois de tudo que aconteceu. Então eu acho o seguinte, que a gente vai demorar para ver um Corinthians propositivo. Talvez na quarta-feira que vem contra o Santa Fé, no jogo da Libertadores, aqui na Neoquímica Arena. Talvez. Melhor, tem um destaque aí. Capri, rapidinho, a gente tem acesso aqui ao que disse Fernando Diniz na pausa para hidratação. Vamos ouvir aí a bronca que ele deu nos jogadores do Corinthians. A gente tá com um trechinho da fala do Diniz. O outro se errar, nós vamos ficar dando a bola pra cara sozinho. Ei! Aí, ó, se errar, não tá preocupado Fernando Diniz, hein, Capri? Então tá forçando e já tá irritado com os jogadores do Corinthians. Viu, Preto? Olha, já e tá 2 duro pi, aí, né? Hein? 2 pi. É. Tem mais pi do que fala, né? 4 palavras e 2 pis. Que coisa, hein? Vai ter que tomar cuidado, porque com jogador grande não dá pra fazer isso, né? Não dá, mas ele é o jeito dele. Você acha que ele vai mudar? Começou. Na coletiva é tudo isso, mas não muda. Vamos lá, segundo tempo é com você. Vai, Ulisses Costa! Eu no primeiro, você no segundo. Apitou o árbitro, a bola rolou, se ela rolou, deixa ela rolar! Ulisses Costa! Sim!
Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, o microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de ataque, tenta descer o time do Platense, a abertura vem com o jogador Saborido domina, tentou cruzamento, vem Bidon, tira o perigo para volta com o time curitiano, tenta ser jogando, Yuri Alberto abre a jogada pelo setor de direita para Kaique, ele tenta na esquerda, campo de defesa para ser para o jogo, não consegue, a bola volta no toque de bola novamente para ser jogando o time do Platense, abertura para Silva prende o lance, recolhe contigo no setor intermediário, vem para finta, Zapiola tenta o toque de bola, faz o giro em cima da marcação, a Marfio prendeu para o direito do campo de ataque, tentou o toque de bola, a bola vai sair, não sai não, domina o time do Corinthians para ser jogando com Ranieri prende no campo de defesa e sai jogando, viva na pele, a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus, é você na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, é bola no campo de defesa, tenta descer novamente o time do Corinthians no campo de retaguarda, vem pro toque com Gabriel Paulista, com a Mafri, todo o caminho mais seguro só vai, fale com seu corretor, a bola volta para Bidon domina para o time corintiano, já está jogando no campo de defesa com Gustavo Henrique, ele prende no campo de retaguarda para ser jogando no seu campo de defesa, tenta o toque de bola para Hugo domina novamente no campo de defesa, tenta o levantamento à frente no comando de ataque para o Yuri Alberto, mata no pito, tenta vir para o jogo, aperta o Yuri Alberto para tentar ganhar a jogada novamente, o Platense tenta descer, chega na bola Bidon, ele toca na bola dividida, tenta o toque Coutinho pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem na marcação, a abertura foi feita à frente, Zapiola, ele prendeu, abriu da esquerda, Zapiola vai para o cruzado, levantou na boca do gol, subiu, tirou a zaga, a bola voltou, cruzamento na grande área, muito forte, vem Bidon, papou para fora na pressão do Platense. E a sorte foi essa, que ele colocou a bola para um cruzamento, se chutasse no gol, o Hugo estava desmontado, também a zaga do Corinthians, grande chance no Platense, que pressiona no começo do segundo tempo, Ulisses. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, domínio do toque de bola contigo, novamente recolhe no campo de defesa para ser jogando, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral foi feita à frente do comando de ataque, a festa, a zaga, tenta o toque de bola novamente, o time do Platense, levantamento, Hugo vem no soco, era a bola para pegar, ele dá o toco na bola, tira dali, a bola volta pelo meio de campo, curtigo no setor intermediário, já domina, tenta descer o time do Platense, a bola foi chuta pelo setor de direito do campo de ataque, recolheu, Saborido, ele vem para finta, perde o lance, recupera novamente Kaique, sai jogando no desespero, tenta o toque de bola Coutinho para o toque curtinho de Bidu já lança no comando de ataque, abriu jogada no comando, tentou girar na marcação, o árbitro manda levantar e jogar, fica caído o Garro pedindo a falta, o juizão mandou jogar. Esse tipo de falta ele não tá dando, Ulisses, mais uma vez, né? A bola lançada, o Garro percebe ali a disputa complicada, é derrubado pelo jogador do Platense, a arbitragem manda subir e segue o jogo 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário, sai jogando o time do Platense, vem Borgoguino domina do campo de ataque, tenta o levantamento à frente para Hugo sai do gol, tranquilo para sair, jogando no seu campo de defesa para você ligado no microfone da Bandeirantes. Aqui vem pro toque de bola contigo novamente Hugo para sair jogando você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, o torcedor brasileiro ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro, já domina do toque de bola para ser jogando, domina, prende, jogada contigo no campo de ataque, tenta descer o Platense, bola foi solta à frente, vem pro domínio, prende o lance na esquerda, cruzamento na boca do gol, em cima da marcação, a bola volta com o time do Corinthians, recolheu novamente Mateuzinho tenta ser jogando, toque de bola para Ranieri escapa da marcação no primeiro, girou para Bidon se solta até André na esquerda, enfiou para André em alta velocidade, partiu para o setor de esquerda, cá para ataque, vai para dentro da grande área, André, ele vem pro break, preferiu fazer a presa, recolheu novamente, dominou no comando de ataque, aperta o time corintiano, prendeu curtinho, Kaique prende, volta a jogada, recolheu para Bidu, cruzou na boca do gol, Bidu tentou de cabeça, o zagueiro não conseguiu, voltou para Mateuzinho já prendeu no campo de ataque, é para Bidon, girou, bateu pro gol, vai embora para a linha de fundo, a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta pro Platense bater. E agora foi no toque de bola, na qualidade o Corinthians consegue essa chegada, primeiro no cruzamento do Bidu, que é respingado, o Mateuzinho ajeita de cabeça e o Bidon não pensa duas vezes, enche a perna esquerda, manda pra fora, é aplaudido por Fernando Diniz na primeira chegada do Timão no segundo tempo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Só da Bandeirantes, torcedor brasileiro, cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar, o tempo não para, Bandeirantes marca.
jogados para você conferir. 6 minutos de bola rolando, 6 minutos de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América, fase de grupos. Este é o grupo E: Corinthians, Peñarol do Uruguai, Santa Fé da Colômbia, Platense da Argentina. Continua para você, Platense 0, Corinthians também 0, Platense e Corinthians vão empatando em 0-0 a grela. O Ulisses da CBF confirma a mudança do clássico entre Fluminense e Flamengo para o próximo domingo às 6 horas da noite no estádio do Maracanã. A bola volta no toque de bola para ser jogando, tenta descer novamente o time do Platense. Já domina pelo setor de direito do campo de ataque, Soborido. Ele prende a jogada para Ferreira, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, aperta a zaga, tenta descer novamente o Platense, cruzamento na grande área, vem para tirar dali, vem para tirar Gabriel Paulista. Yuri Alberto tenta chegar na bola, perde o lance. Ela volta, como o Yuri Alberto se joga, hein, Pretzel? Impressionante, né? E esse árbitro não tá marcando nada e ele sabe disso. Então fica em pé e tenta fazer a parede para quem vem de trás. O Corinthians melhorou o posicionamento, viu? Parece mais ajustado e mais compacto. Melhorou um pouquinho nesse início do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já dominando o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tá parado o jogo. Lateral para o Corinthians bater, vem Bidu para a cobrança, 0-0 é o placar do jogo. Lateral para o time corintiano cobrar. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Feicom, que vai até amanhã. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Corinthians. Abertura para Garro, tentou cruzar. Mas o que é isso? Mio. Ele foi cruzar, ele escorregou, chutou a bola pra fora, tiro de meta pros caras. E aí não dá, né, Ulisses? Não chega. Quando chega, faz essa lambança. O Corinthians tem muita dificuldade para criar. Mais uma vez, que posição de bola fácil pro Platense, que mantém o placar zerado, 0-0. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aqui tiro de meta para o time do Platense bater você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem pro jogo o time do Corinthians. Bola foi solta pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Kaique. Saiu, o goleiro entrou, bateu. Kaique! Campo de defesa, abriu pro Yuri Alberto, que deu pro toque de bola do Garro. O Garro arredondou de facão no meio dos zagueiros. O Kaique partiu na esquerda na saída do Bombonino. O Bombonino saiu pra tentar a defesa. Ele tocou com categoria por sobre o goleiro. Na categoria do garoto Kaique. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, Kaique. Essa emoção, Kaique, que você proporciona ao time do Corinthians do primeiro gol da Libertadores da América de 2026. Kaique, num toque sutil na bola, como se fosse um jogador cheio de experiência. Estilo lembrando, só que do lado esquerdo aquele gol do Romarinho contra a equipe do Boca. Kaique. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Kaique, menino, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Marque aí, torcedor, é o primeiro gol do Corinthians na Libertadores 2026. Corinthians 0 pro Platense. Miliose. E veio do terrão Ulisses Costa, o primeiro gol do Corinthians nessa edição de Copa Libertadores, voltando com esperanças e na aposta de Fernando Diniz. Banca o garoto como titular no seu primeiro jogo na competição continental, não sente em nada a pressão, vê o goleiro e o deixa no chão. Cobertura inteligente, mas destaque pro grande lançamento de Rodrigo Garro. Em 2 toques na bola, coloca o Kaique cara a cara com o goleiro. O jovem marca pela segunda vez na temporada. Timão na frente, na Argentina, 1-0 Corinthians, Ulisses Costa. 1-0 pro time do Corinthians, Pretzel, Kaique, Pretzel. Eu tinha chamado a atenção, tinha melhorado sim o posicionamento do Corinthians, uma compactação maior,
as linhas mais próximas, os jogadores também. O time não estava tão atrás como esteve no primeiro tempo. E aí foi uma bola roubada e rapidamente, quando o Yuri Alberto dá no Garro, o Garro já estica a bola nas costas para o Kaique num belo passe. E aí o menino, escolha do Diniz, o Dorival gostava muito dele, com categoria só deu uma cavadinha, fazendo um gol bem bonito, um gol bem interessante. 1-0 Corinthians, era tudo que o Fernando Diniz queria. Vibrou demais com o gol. Pareceu um gol até de desafogo, né? Mas o Corinthians no segundo tempo é bem melhor do que o Corinthians no primeiro tempo. Em todas as Libertadores que disputou, o Fernando Diniz na estreia nunca perdeu, Pretzel. E essa é boa mesmo. Então não vai perder hoje também, porque eu não vejo o Platense com força até para tentar buscar um empate ou uma virada. O time do Corinthians agora tem que tocar a bola, jogar no erro do adversário que vai ganhar o jogo. E vem pro jogo, tenta descer o time do Platense, cruzamento do Zapiola. No meio do gol, Hugo Souza faz a defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Devido do campo de defesa, prazer jogando, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, o time do Corinthians tentava descer a bola em tiro de meta. Bidu tocou na bola, mas põe para fora, tiro de meta para a equipe do Platense bater, tiro de meta para o Platense cobrar do campo de defesa, peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata você pode confiar e pode contar, é Nakata, o tempo não para, Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, fase de grupos. Continua para você. Platense 0, na Argentina, Corinthians tem 1, na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Agrela! E mais tarde, a partir das 11 horas da noite, tem o outro jogo deste grupo da Libertadores. Santa Fé da Colômbia contra Peñarol do Uruguai. Já na Copa Sul-Americana, o Bragantino segue perdendo por 1-0 para o Carabobo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domina pelo campo de ataque, tenta descer contigo na intermediária, vem para dar um bico na bola, Mateuzinho vem para tirar, dali afasta, corta, tira o perigo, Rodrigo Santos ligado. Eu pedi uma chance pro Capriotti para narrar, fazer um teste aí de narrador. O Rodrigo Santos, deixa eu falar para você, chegar narrando na Rádio Bandeirantes também é muito, né, filho? Começa lá devagarzinho, lá atrás, vai gravando, manda uns áudios, o pessoal vai ouvindo, aí uma hora, quem sabe, né, meu filho? Você quer já chegar apresentando na Bandeirantes? É difícil. Demorei para chegar aqui 25 anos, só para você ter ideia, tá? Tá parado o jogo, tá marcado, mas vai lá na fé, vai lá treinando, filho, vai treinando. É fora do campo de ataque, escanteio pro time do Platense, bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança novamente, Zapiola, partiu para a bola, bateu, subiu de cabeça, vem para afastar, Yuri Alberto tira, a bola volta para Zapiola, domina pelo setor de esquerda, ele ameaça o cruzamento, levantou na boca do gol, Gustavo Henrique tira, ela volta para Bidon para Yuri Alberto, ele tenta o toque de bola, Yuri Alberto vem para ganhar lateral para o time corintiano, é lateral para o time do Platense, bater do campo de ataque, lateral foi cobrado pelo setor de direito do campo de retaguarda, vem para finta, tenta o toque, é difícil, né, tio? A abertura vem à frente no toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente o time do Platense, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br, a bola volta com o time do Corinthians, vem para tirar o perigo, dá um pico na bola, a zaga corintiana com Ranieri, lateral pro Platense, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral cobrado, Zapiola, ele abriu de esquerda, vem cruzamento na grande área, vem Gustavo Henrique de cabeça, corta, tira o perigo. O Pretzel é impressionante. Toda segunda bola é do Platense. A zaga rechaça, volta pro Platense. A zaga tira, volta pro Platense. No meio da zaga, na lateral esquerda, na lateral direita, a bola volta pro Platense. O Corinthians não tem domínio de bola nenhum. Tinha tiro de meta pro Corinthians, que a bandeira errou feio, hein? A bola já tinha saído, ele mandou seguir agora. Isso é uma certa impaciência. E até com a chegada do novo treinador. Time muito ansioso para se livrar da bola. Não, domina, toca, sai jogando com calma. O Corinthians é melhor que o time do Platense. Ganha com merecimento, mas é isso que tu tá dizendo. Não dá para entregar a bola pro time adversário toda hora. Calma, mantém a bola, retém, trabalha a posse de bola e deixa o tempo passar.
Renatinha tá ligado no microfone Bandeirantes. Calma, Renatinha, você curtindo. Delinice Alves ligada também no futebol Bandeirantes. A Kátia, João Batista curtindo o sonsaço Bandeirantes. 1-0 pro time do Corinthians. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando. Recolhe Jonas Silva, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. 1-0, o Timão vence o jogo. Kaique fez jogo pro Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 15 minutos de bola rolando 15. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua pra você. Platense 0, Corinthians 1. Kaique fez a 7 desse segundo tempo. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, ô Agrela. Hoje mais cedo, João Fonseca venceu o Matteo Berrettini italiano nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, torneio de tênis. E amanhã, a partir das 6 horas da manhã, enfrenta o alemão Zverev nas quartas da competição. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o time, tenta descer o Platense. A bola foi solta na intermediária. Demorou Ranieri para chegar na marcação. Falta pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Domina Ferreira. Tentou toque de bola Coutinho na intermediária. Abriu o compasso. Pode sair o cruzamento. Perna esquerda. Não foi na direita. Tentou na esquerda. Tentou. Vem bidão de cabeça. Tira. Yuri Alberto. A segunda bola do Platense. Já domina pelo setor de esquerda com Silva. Silva prende o lance. Domina pelo setor intermediário. A Marfil soltou pela direita do campo de ataque. Abriu o jogador comando para Ferreira. Ele balança em frente à marcação. Levou para a linha de fundo. Tenta buscar a jogada. Maineiro prendeu. Tentou o toque de bola. A bola sai. Houve a falta. Tá parado o jogo. O árbitro tá dando a falta do Bidu. É isso? É isso, acertou a canela do Maineiro, que deu uma sambada pela ponta direita, jogou o corpo pra lá e pra cá, o Bidu caiu na dele e acertou o camisa 7 argentino. E o Platense vai trocar, hein, Ulisses? Vai sair número 21, Lotti, atacante, pra entrada do número 23, Heredia pra entrar na equipe do Platense com o número 23. E aí, Pretzel? Uma troca de um atacante pelo outro, né? O Lotti não fez muita coisa, bem discreto, praticamente não falou no nome dele. É uma troca para aumentar o gás e o poder ofensivo, quem sabe. É falta pro time do Platense, bateu pela direita, campo de ataque. Lu França, ligada na Praia Grande, curtindo o sonsaço da Bandeirantes da Praia Grande. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento na grande área. É falta novamente pro time do Platense, bater falta cobrada, levantamento na grande área. Ninguém subiu, toque de cabeça. O gol! No canto direito, Hugo faz outra grande defesa pro Timão. Tomás Silva, estava sozinho, o lateral esquerdo da equipe do Platense dentro da área. Mais uma vez subiu sem dificuldades, coloca a cabeça na bola e no canto. Hugo vai buscar, impulsão gigantesca do arqueiro corintiano. Salva o Timão de novo na Argentina. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, tenta ser jogando, Mateuzinho vem para afastar, Ranieri põe para fora, lateral pro time do Platense, bater na esquerda, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, perto o time corintiano, vem para cima, André, tenta ganhar o lance, não consegue, bola volta, Coutinho pelo setor de zaga, central vai para o domínio Silva, ele prendeu o lance pelo setor de direita, abre a jogada, Coutinho novamente, Maineiro prende o lance, vem para finta na marcação, abre a jogada para o comando de ataque, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar, juiz parou! E o Garro parte para cima do árbitro do jogo. Ele marcou a falta. Tive impressão do André que roubou limpo a bola e o André já tem cartão amarelo, hein? Tocou na bola, velho. Toca na bola. André, cara. Ó, ele toca na bola e vai pro jogo. E árbitro, hein? Era um contra-ataque de uns 3 contra 1, ele parou o jogo, né? Esse tipo de arbitragem é sacana. Mas prejudicou em muito o Corinthians, hein, Preto? Era um contra-ataque de 3 contra 1, cara. 3 contra 1. E o lance anterior... coisa absurda, velho. Defesa do Hugo mais uma vez, hein? Essa mais fácil do que a primeira no primeiro tempo, né? Mas mais uma vez a bola aérea é o time do Platense. Mas vou dizer pra você, é uma defesa difícil. Tem bola no chão, cabeceada no chão. E dando uma quicada antes. Que coisa, hein? Alô,
O José Maio, o rei de Jaú, tá lá com o Rodrigo também curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Se posiciona no toque de bola, recolhe novamente, tenta descer André pro time do Corinthians, liga no toque de bola contigo novamente com Garro. Cabeceou, tentou partir pro comando de ataque, perde o lance, volta, André perde a jogada novamente. Já domina no campo de ataque, tenta descer o time do Platense. O Platense domina pelo setor de direita, lançamento vem no meio, aperta a zaga do Corinthians, vem para a marcação, recolhe no campo de ataque o time do Platense pela direita do campo de ataque. Saborido, ele tenta o cruzamento em cima da marcação, voltou na ponta direita, novamente no toque de bola, Maineiro levantou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar novamente o time do Corinthians, domínio Yuri Alberto, ele tenta sair para o jogo, recolhe, tenta o toque na bola, passa do primeiro, passa do segundo, não ganha, do terceiro perde a jogada. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no meio de campo, já domina pelo setor de esquerda, recomeça novamente o time do Platense, lançamento vem para dentro da grande área, Mateuzinho na marcação, vem para proteção, Bidu, ele sai jogando para Mateuzinho já prende no campo de defesa para André recolhe para o time do Corinthians, abre o compasso, vai para o levantamento à frente para o Yuri Alberto, toque errado, Yuri Alberto vai ter que dividir com o zagueiro que chega antes dele na bola, vem Vasquez, domina, campo de defesa, Borgoguino domina para sair jogando, a Fonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil, grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado esperam por você na Feicom, você na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola. Alô, rapaziada, Irzão, tá ligado, Blanco, curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta novamente no toque de bola, já domina, tenta descer o time no toque de bola Platense, lançamento à frente no peito, Bidu para Hugo, goleiro do Timão sai para fazer a firme defesa, Edson Gonçalves também tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domina o time do Corinthians para ser jogando, vem pro toque de bola com Mateuzinho domina para a direita, abriu para Yuri Alberto levanta a bola, vem pro toque de bola inteligente, ganha lateral pro Timão bater pelo setor de direita, manual pro time do Corinthians bater pelo setor de direita do seu campo de retaguarda, e vamos beber água, futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Nathan Rodrigues ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, quer que tira o André, Luiz Carlos também, o tempo não para, Bandeirantes marca 21 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, estreia a fase de grupos. Continua para você, o Platense perde na Argentina para o Timão, 0 Platense, 1 para o Corinthians, gol marcado pelo garoto Kaique numa bola enfiada do Yuri Alberto para ele, para você, do Garro para ele, me desculpem, para você ligado na Bandeirantes. Corinthians vence 1-0 Platense, na Bandeirantes quem fala é você, alô Agrela. Ulisses, já encerrado pela terceira rodada da Copa Verde, o Nacional do Amazonas enfiou 7-0 no Paysandu. Além disso, Gás 3, Guaporé 1 e vai acabando neste momento Operário 1, Rio Branco também 1. Já pela Copa Sul-Americana, o Bragantino segue perdendo em sua estreia para o Carabobo fora de casa por 1-0. Você ligado no microfone Bandeirantes, o Benedito Luiz está em Jacareí, curtindo o sonsaço Bandeirantes, só da Bandeirantes. Com a Mafre, todo caminho mais seguro, só vai. Fale com seu corretor, Pretzel 1-0 Timão. E com uma atuação melhor nesse segundo tempo, o gol fez muito bem ao Corinthians, está recuando demais, mas está marcando bem. O importante é ganhar o jogo, não precisa jogar bem. O Fernando Diniz tem um treino, certo? Ele conversou com o Gabriel Paulista durante toda a parada para hidratação. Tem alguma coisa de saída de bola e esticada para frente. Ele chegou a fazer também um gesto para lançar essa bola e o Gabriel Paulista entendeu, conversando com o técnico corintiano. O time foi melhor compactado para esse segundo tempo, então aí tem a palavra do vestiário, né, do intervalo, um ajuste na equipe e um contra-ataque maravilhoso com o Garro passando a bola para o Kaique fazer um bonito gol. 1-0 Corinthians, o importante é ganhar. E depois tem o Palmeiras no domingo, aí sim, aí já é outra história, outro campeonato. Muito bem, vai mexendo o time do Platense. Duas mudanças, Ulisses. O 26 Ferreira deixa o campo, vem o 5 Gomes. Volante Gomes vem com a 5. Além disso, sai o 10 Zapiola e vem o 33 Juan Galto. Galto veste a 33. O Galto que é o melhor jogador do time, tecnicamente. Achei até que ele ia começar o jogo, então ele entra agora para forçar um pouco o sistema ofensivo. O Platense vai para cima, o que é bom pro Corinthians.
E vem Corinthians no campo de ataque, bola foi solta. Lindo lance pro Yuri Alberto pra fazer. Abriu o garro, soltou, Yuri Alberto entrou, bateu! Fez! Gol! Mateuzinho cobrou o lateral, Ranieri subiu, errou a cabeçada, a bola sobrou para Garro, o Garro rolou, Yuri Alberto entrou, na mesma linha que o zagueiro, na saída desesperada do goleiro, Borboguino, ele toca por entre as pernas do goleiro e mete no fundo da rede, Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a torcida corintiana, agora Corinthians 2-0 pro time do Platense. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Milhões, lance normal, em condição legal de jogo, Yuri Alberto, não precisa do VAR não, pode dar o gol, eu garanto, pode dar o gol, 2-0 o Timão, e aí, Milhose? Era tudo que queria o Fernando Diniz, aproveitando do momento em que o Platense se abria, ele espeta Yuri Alberto no bom lançamento do Garro, na sua segunda assistência na partida, e o camisa 9, que já perdeu um gol neste jogo, não perde outro, cara a cara com o goleiro. Como é bom ter Yuri Alberto fazendo gol, como é bom pro corintiano ter Yuri Alberto no ataque. Ele desloca o goleiro do Platense, 2-0 Timão na estreia da Libertadores, Ulisses. 2-0 Corinthians estreando com o pé direito na Libertadores. E aí, Alexandre Pretzel? Pretzel, pode fazer uma pergunta pra você, Pretzel? Claro. O Garro, ele voltou? Hoje sim. Não jogou nada contra o Inter no domingo. Hoje é um dos melhores em campo, se não o melhor. Passe maravilhoso pro Yuri Alberto. E o engraçado é que o lateral foi batido rapidamente assim que as substituições foram feitas. E eu tinha acabado de falar. O Platense vai se abrir, o que pode ser bom pro Corinthians. Aí o Garro lança a bola e o Yuri Alberto faz 2-0. Então, pra mim, o Corinthians mata o jogo. Vai ganhar o jogo, na minha opinião. E faz um segundo tempo realmente bom. Perto do que é o trabalho do Fernando Diniz, que teve apenas um treinamento com os jogadores. O futebol da Bandeirantes, peças para o carro, moto, caminho é na carta, marca líder em suspensão, se é na carta, pode contar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 27 minutos de bola rolando, 27 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América. Continua para você, Corinthians vencendo 2-1 dele, Kaique, outro de Yuri Alberto, 0 para a equipe do Platense. Na Bandeirantes vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta à frente, recolheu o Garro, abriu jogada para Kaique, bateu pro gol, vai para fora a bola. Eu não consigo entender uma coisa, é um menino tão novo, cara, mas em alguns momentos ele parece que ele tá cansado. O Garro de cabeça serviu ele poderia entrar dentro da área, mas ainda mais próximo ao gol, bateu para fora, perde a chance do terceiro gol, Corinthians. 21 anos de idade, mas mostra ansiedade de novo no lance, né? Tinha espaço, tava com alguma liberdade pela esquerda e chuta a bola assim em qualquer direção. Mostra o que, Milhose? Ansiedade. Já foste ansioso em algum momento da vida, tia? Quando eu estreiei contigo na Rádio Bandeirantes, né, fiquei com o estômago embrulhado, nervoso, tudo. Mas tu me tranquilizou, porque para cada 5 narrações era um depoimento atrás do gol. Você não vale absolutamente, como diz o Zaidão, Cibazol. É o futebol da Bandeirantes para você. Vai mexer os homens. Vamos lá para mais mexidas na equipe argentina, Ulisses. Vai sair o 13. O 13 da equipe argentina é o Vasquez para a entrada do meia dúzia. Meia dúzia é o Raggio, com 2 Gs. Sai o 13 e vem o meia dúzia Raggio. Outra mudança se encaminhando, mais uma na equipe da casa. Vamos esperar subir a plaquinha enquanto entra o Raggio. Sai o 7, o Maireno, e vem o 43, Rematar. Rematar para quem sabe arrematar um golzinho para a equipe do Platense. Que é isso? Tá torcendo para o Platense? Ah, eu só fiz uma brincadeira, ó. Retamar, não é rematar não. Retamar 43. Retamar. Obrigado, ajudou bastante o narrador aqui. Retamar. Vem com a 43.
Que coisa, hein? O treinador, E o rádio? Ele faz mudanças, zagueiro, rádio e zagueiro, então ele faz mudanças, tira um jogador e põe outro na mesma posição. Então o Platense agora melhora a sua parte física, né, com jogadores mais descansados, mas na bola tá dando o Corinthians com a atuação do Garro muito boa no segundo tempo, 2-0. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Gente, desculpa, Mário, eu não sei porque tá travando. Você quer que eu faça o quê? Não posso fazer nada, é o pessoal lá. Quem que tá lá hoje? É o... Quem que é? Quem que tá lá? No Twitter, o Alexandre Marques. Aí, Alexandre Marques, reclama com o Alexandre Marques lá. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O Corinthians entra em campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, 21h30, contra o Santa Fé. Você ligado na Bandeirantes e vem pro toque de bola, tenta descer o time corintiano, vem para afastar o perigo, afasta dali, lateral para a equipe do Platense, bater pelo setor de esquerda no campo de ataque. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio no Disney Plus. A bola já volta no toque de bola. Vem comigo, torcedor brasileiro. Você ligado comigo no microfone Bandeirantes. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação, vem para ganhar o time corintiano. Já dá um bico na bola, corta o perigo dali, já domina no campo de defesa para sair para o jogo. Recolhe a jogada, Coutinho no campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola, Coutinho no meio de campo. Recomeça novamente para sair jogando, esqueci. A abertura vem pelo toque de bola, Coutinho novamente pelo setor de esquerda, vem para finta, você na Bandeirantes. Alô, José Jairo, obrigado pelo carinho da sintonia. O Carlos Ribeiro Barba também ligado. Domina novamente o time da Platense, tentou descer o caminho de ataque, vem Bidon. Ele tenta chegar na bola, chega, ganha a jogada, toma falta. O árbitro dá lateral pro time da Platense bater. Domínio do campo de ataque, vem Mateuzinho. Ele mata na coxa, gira, tira pro time do Corinthians, dá um bico, a bola sai para a linha de lado. Novo lateral para Platense cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E vem Platense no campo de ataque, afasta a zaga do time corintiano. A bola volta do campo de defesa. Tiro de meta, protege Mateuzinho. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E agora foi bem o Mateuzinho na cobertura. O Galto acelerou para cima dele, penteou para um lado e para o outro, mas o Mateuzinho foi bem na marcação e garantiu tiro de meta para o Corinthians, que vence bonito na estreia, 2-0. Miro Celeste ligados no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado no futebol Bandeirantes. O Chapecó tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência, Timão 2-0. Alô, Altair em Bauru, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, está lá com o amigo Levi corintiano. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, 2-0, Timão na estreia da Libertadores. É lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa, aperta novamente o time do Platense, tentou descer. Yuri Alberto toca na bola, põe para fora. É lateral pro time do Platense bater do campo de defesa. Com a Mafri, todo caminho mais seguro. Só vai. Fale com o seu corretor, é Mafri. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta o toque à frente, está parado o jogo. Tá caído o jogador corintiano, hein? Sentindo demais o Bidu. Ele ganha a bola, Ulisses, colocando o pé na frente, mas depois vem a solada, me parece, da equipe argentina. Tá caído o Bidu sentindo muitas dores. Daqui a pouco ele se levanta, porque o Platense segue no campo de ataque para, quem sabe, diminuir o placar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Pretzel, Timão 2-0 e o jogo, Pretzel. Melhorou bastante, o Platense tem um esforço gigantesco para criar alguma jogada, mas o Corinthians se defende bem e sai rápido no contra-ataque. Matou o jogo em 2 bolas esticadas pelo Garro, 2-0 com a defesa adversária aberta. Segundo tempo bem melhor do que o primeiro e já é um alento. Diga. Corinthians não mexeu, hein? Exatamente, porque o Diniz ele é conservador. Então eu imagino que nessa estreia eu vou deixar os jogadores que eu escolhi só para ver como é que eles se portam, né? Talvez seja... Ó, tá indo pro VAR, ó. Tá indo pro VAR o Piero Mazza, provavelmente para cartão vermelho nesse lance contra o Bidu. Uma pisada em cima do tornozelo do Bidu. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, nossa, pode expulsar. Eu acho que vai expulsar. É o lance igual do André. Saborido, vai ser expulso. O André, pode expulsar. O André tinha mais a bola. Alô, né? De Moraes em Viçosa. Não, ele pegou o tornozelo, Prédio. Mas tinha a bola misturada. Nessa não, ó. Nessa o Bidu toca a bola pra frente e ele, ó, ele pega o tornozelo. Expulso, não tem jeito não, o Saborido. Pode meter vermelho nele. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vai tomar vermelho, Saborido. A arbitragem chama para casa, meu filho, vai pro chuveiro. Cartão vermelho. Expulso Saborido por pisão no tornozelo de Matheus Bidu.
Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Pretzel merecido, né, Pretzel? Vermelho para ele. É merecido porque a bola já está saindo e ele pega o tornozelo do Bidu. Ele está dizendo que não foi maldoso, mas nesse tipo de lance onde não tem disputa de bola, aí realmente é lance para cartão vermelho. A do André no primeiro tempo eu discordo, porque o André tinha a bola para ele, foi chegar na bola. E aí o jogador do Platense dá uma escapada e o André pega o tornozelo do jogador, mas para mim o cartão amarelo foi bem aplicado. Um lance diferente desse. Tá pitando bem o Piero Massa. Tem umas faltinhas aí de perigo de gol, mas no geral ele tá pitando bem. Não tá valendo. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show da melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Ficom. Pois não, Omiliose. Lance esquisito agora, parece que não tinha autorizado a cobrança ali o árbitro e por isso não deixou o lançamento, que colocou o Yuri cara a cara com o goleiro. Ele coloca a bola para fora e agora sim o Timão repõe a bola em campo no campo de defesa. Tiago tá em Dayatuba ligado na Bandeirantes. Forte abraço pra você. Vem comigo, torcedor corintiano. 2-0, o Timão bonito na frente do placar na estreia da Libertadores da América. O Placense perde, o Corinthians vence. 2-0 pro time corintiano. Bola volta pra Mateuzinho, domina pro time do Corinthians. Garro se apresenta pelo meio de campo. Ele arma a jogada. André partiu lá do outro lado. Kaique pede a bola pelo setor de esquerda. Levantamento vem pro toque de bola de Kaique. Domina pro time do Corinthians. Vai pro break. Gira a jogada. Deu pro toque bom no campo de ataque. Abriu jogada no comando de ataque. Mateuzinho. Ele prendeu o lance pro time do Corinthians, arma a jogada pelo meio de campo para Garro. Garro, maestro corintiano, de 3 dedos, tentou levantamento, adianta demais, a bola acaba perdendo. A bola volta do toque de bola, tenta descer do comando de ataque. Garro não acontece, não acompanha. A bola volta do toque de bola, Coutinho na intermediária. Heredia tentou o domínio, vem pro toque de bola, afasta dali, tira. Vem Gabriel Paulista, põe pra linha de lado lateral para aqui pro Platense, batendo pela esquerda de ataque. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. E domina o time do Platense, vem pro toque de bola pelo setor de esquerda. Mateuzinho domina para o time corintiano. Ele tenta ser o jogador do campo de retaguarda. Ganha lateral para o Corinthians bater. Peças para o carro, mata o caminhão. É Nakata, marca líder em suspensão. É Nakata. Nakata pode contar. Mexe o timão pela primeira vez. Em 2 vezes, hein? Vão sair 31 Kaique, 49 André na equipe do Corinthians. Vem aí no ataque 11 Vitinho e mais atrás 19 Carrilho no meio de campo do timão. E aí, Pretzel? Boas mudanças. O André tomou um cartão aos 45 do primeiro tempo. Não fez um bom jogo. Não fez. Eu repito, não sei se a não ida para o Milan atrapalhou um pouco a questão mental dele, porque ele caiu muito de rendimento com o Dorival. E hoje fez um jogo ruim. Então a mudança é correta com a entrada do Carrilho. E o Kaique, escolha, o Dorival gostava muito dele. O Diniz manteve a escolha pelo Kaique. Um jogador jovem, ele fez um bom jogo, fez o gol, fez um bom segundo tempo, saiu cansado para a entrada do Vitinho agora, que é o jogador mais experiente. Boas mudanças do Fernando Diniz para melhorar a parte física desses jogadores. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, vem comigo na Bandeirantes, torcedor, vambora. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. E do time do Corinthians vem pro toque de bola, Vitinho já arma, jogará novamente pra Carrilho. Ele domina pelo setor de esquerda, Capri-ataque, abre no toque de bola, Coutinho pra Bidon. Bidon dominou pra Garro, Garro já prende pelo setor de ponta. Domina pro time corintiano, abriu pra Vitinho. Ele prende pela esquerda, volta pra Garro, Garro domina pro time do Corinthians, tenta ser jogando com Carrilho. Carrilho domina no campo de defesa para Bidon. Bidon prende na zaga central. Abre para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique para Carrilho. Carrilho domina para o time corintiano. Tenta o levantamento à frente. Clóvis Souza tá ligado em Pirapozinho, no Espírito Santo, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, Fernando Flores. Vem, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bidon domina para o time corintiano. Escapa na marcação. Tentou o levantamento. Raniel, um sono. Ele espera a bola chegar. Não chega. Chega o zagueiro. Corta, tira, volta para Bidon. O Bidon dá uma bronca no Raniel e manda ele buscar a jogada. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, com o Carrilho. Ele protege para o time corintiano, sai jogando do meio do campo de defesa. 2-0. O Corinthians vence o jogo na estreia da Libertadores contra o Platense. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente da ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. A bola volta no toque de bola, o Platense tenta descer. 2-0 para o time do Corinthians. O Diniz nunca estreou em Libertadores com derrota.
É uma marca do técnico Diniz. O Adilson Santos Sabrito tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia em Poranga. Pois não. Em 2020, pelo São Paulo, venceu o LDU por 3-0. 2021, pelo Santos, bateu Boca Juniors por 1-0. Em 2023, com o Fluminense, ele terminou campeão e venceu o Sporting Cristal por 3-1. E também teve um empate diante do Alianza Lima no ano seguinte, em 2024, pelo Flu. A bola volta do toque de bola, vem para o Yuri Alberto, domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, cá para ataque, só tem o Garro na frente, prende o Yuri Alberto, prefere voltar a jogada na esquerda, o Corinthians diminui o ritmo do jogo, toca de pé em pé, abertura para Carrilho, que está jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, e já domina do toque de bola, recolhe novamente, recolheu Gustavo, vem para o toque de bola, Gabriel Paulista abriu jogada para Gustavo Henrique, vem para o toque de bola para Ranieri para Gustavo Henrique, volta para Hugo domina para o time do Corinthians para ser jogando, já prende o lance no campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, bola foi solta para Garro, Garro tentou devolução para Ranieri, toma falta. Tá marcada a falta para o Corinthians bater em cima do Ranieri. E o Leicina, que faz a falta, abraça ali a arbitragem, pede desculpas. E a bola é pro Corinthians, que vai mudar em 2 vezes. Daqui a pouco, posso ir embora? Lingard e vem ele, hein, Ulisses? Posso ir embora, Prédio? Pode. O Corinthians ganhou o jogo já. Dificilmente o Platense busca. Mas Pedro Raul. Pois é. Vai tirar o Yuri Alberto, claro. Né? É isso. Vai mexer, vamos ver. Sai Yuri Alberto, camisa 9, vem 18. Pedro Raul na equipe do Corinthians. Outra mudança, 8. Rodrigo Garro, que deu 2 assistências, deixa o campo. Vem o inglês Jess Lingard com a 77. Aí o Lingard entrando no time do Corinthians com a 77. Número do primeiro, depois de 23 anos, o Corinthians conquistou o título paulista em 77. Tá entrando o Lingard e saindo o Garro, que jogou bem, hein, Pretzel? Jogou bem, agora o Tomás Silva vai atrás do Garro, ó, reclamando que o Garro demorou para sair. Os caras estão perdendo o jogo e querem confusão. Então do meio para frente agora, o Corinthians tem Ranieri, Carrilho, Bidon, Lingard, Vitinho e Pedro Raul. Mais uma mudança. Mais mudança, opa. Vai sair o Ranieri com a 14, vem o 29 Alain, então tem pra Alain fechar agora, 5 mudanças. Alain então fecha 5 mudanças. Não veio o Ranieri hoje, hein? Mal. Que coisa, hein? Tem derby domingo, hein? Com a tua narração, 6h30, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras com 25 pontos contra 10 do Corinthians. Palmeiras abriu 15 pontos do Corinthians do Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes para você. Mas o Corinthians sabe, ô Pretzel, que não tem elenco para disputar o Brasileiro. Isso é uma coisa certa. Mas não pode lutar para não cair, né? No momento... Não vai lutar para não cair. Não, mas no momento tá em 16º. É ruim. Não, mas... Tem muita isso. O Campeonato Brasileiro vai ter... Não, tem 10 rodadas 3 já. fases esse ano. Eu não acredito que tu concorde com... Depois da Copa, uma abertura, fechamento de janela. É um negócio de louco brasileiro. Vai mudar muito. Não pode dar bobeira, lógico. A bola volta no toque de bola. Recolhe, se fosse 4 rodadas atrás, hein, Preto? Domínio do campo de ataque, tenta descer curtinho pelo setor de esquerda. Vai mudando. O brasileiro vai mudando muito. Vem pro toque, rasga a zaga do time do Corinthians, tira dali, lateral para a equipe do Platense bater. Com a Mafre, todo caminho mais seguro só vai. Fale com seu corretor, o tempo não para. Bandeirantes marca. 42 minutos de bola rolando, 42 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Você confere, vem pro jogo, o time do Corinthians capricha pro Pedro Raul fazer um gol. Domina da esquerda, Vitinho vai pro cruzamento, levantou nas mãos do goleiro. Você confere. Corinthians vence, Platense, o Platense tem 0, o Corinthians tem 2. 2-0 pro Timão, Kaique e Yuri Alberto fizeram os gols pro Corinthians. Corinthians se estreia bem na Libertadores. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você. Alô, Agrela, fala, meu filho. O Botafogo, Ulisses, foi punido pela CNRD pelo não pagamento da parcela do mês de março de um acordo para o pagamento de dívidas com seus credores e por isso vai ficar aí sem registrar jogadores por 6 meses. O Fogão, que hoje estreou na Copa Sul-Americana, empate por 1-1 com o Caracas jogando em casa. Futebol da Bandeirantes. É Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar de 2-0 pro time do Corinthians. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. E do meu time do Corinthians vem pro toque de bola com Bidon para Mateuzinho. Corinthians gasta o tempo, né, Pretzel? Toca de pé. Se der bobeira, ele vai lá dar uma espetada. Grande vitória do Corinthians, só que o Vitinho pegou uma bola, ao invés de ir pra área
Mas ele tá desde o início do jogo, tá cansado. Pois é. Ao invés dele pegar a bola, o Milhosa olhou pra mim, concordou comigo, de ele pegar a bola e ir pro meio, ele foi abrindo pra lateral e cruzou a bola na mão do goleiro. Ninguém entendeu, nem os jogadores com esse cara olhando pra ele. Então tem horas que não dá pra entender. E o Vitinho não é nenhum juvenil, né? Tem 32 anos, já passagem por muitos times, mas tem que jogar melhor também. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do... O toque de bola do Platense. O Platense prende no campo de retaguarda. São 3 jogadores do Corinthians na marcação, livre de marcação na esquerda. Carrilho chega. A abertura vem para o setor de ponta, vem para o toque de bola. Domina para o comando, tenta partir da velocidade alto. Ele prende o lance alto, partiu para o setor de esquerda, campo de ataque. Aperta a zaga corintiana com o Mateuzinho. Aí o Mateuzinho foi empurrado. O árbitro deu só lateral. Esse negócio de empurrar pelas costas está valendo no futebol brasileiro em tudo quanto é lugar, né, Pretzel? Depende da intensidade, né? Eu achei falta agora. Alan toca na bola, tira a bola, volta no toque de bola contigo no setor intermediário, tenta o levantamento do comando de ataque. O Corinthians não consegue sair mais pro 3. jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina, tenta descer da esquerda, recolhe novamente no toque de bola. Mateuzinho tentou chegar, a bola não chega. A bola volta, tenta o toque contigo no meio, mergulha de cabeça para tirar dali Gabriel Paulista. Ela volta para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians para ser jogando no campo de ataque. O Vitinho entrou agora no jogo, ele tá andando em campo, Pretzel. Impressionante. Mas o Corinthians ganhou o jogo, agora é o jogo do Diniz. Posse de bola, passes, aproximação e administração da vitória. Boa vitória do Corinthians. Joga quarta que vem contra o Santa Fé na Neoquímica Arena. É o futebol na próxima quarta contra o Santa Fé. Mas domingo tem clássico, tem Corinthians, tem Palmeiras. Corinthians vence o jogo 2-0 na estreia da Libertadores diante do Platense. Domina o time corintiano. Kaique fez o gol e o aberto, levantamento à frente. Olha o Pedro Raul, meu Deus, uma das coisas mais horríveis do mundo. A bola bate no peito dele, parece que bateu num paredão. Era a volta com o time do Platense, tenta o levantamento na grande área. O toque de bola vem pro meio, tranquilo. Mateuzinho domina para o time corintiano. Ele tenta ser jogando displicente. Mateuzinho no lance. A bola volta para Lingard. Lingard domina para o time do Corinthians, tenta ser para o jogo, tapa de bola para Carrilho. Esse tem velocidade, já partiu Carrilho, se soltar na direita é boa para Pedro Raul, devolveu, enfiou para Mateuzinho, tentou o toque de bola, deixou passar para Vitinho. Vitinho prendeu, abriu jogada, vai bater pro gol, longe do gol, tiro de meta para a equipe do Platense bater. E o cara é uma jogada rápida, agora com o Vitinho acaba atrasando, né? Ele não acelera o jogo, domina, mas abre pro bate e manda para fora. Timão 2-0 administrando o resultado na Argentina. 2-0 Corinthians, Kaique e Yuri Alberto. Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, domingo às 6:30 da tarde, para você ligado no Futebol Bandeirantes. Carrilho domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, tenta ser jogando, recolhe a jogada do time corintiano. Carrilho prende o lance, tenta o levantamento no campo de ataque para Lingard. Lingard toca a bola para o time do Corinthians de pé em pé, ameaçou partir Pedro Raul, ninguém vai passar para ele, porque ele perde um outro adulto. Já domina no campo de ataque, vem para o toque de bola, o time corintiano gasta o tempo. Mais 1 minuto de bola, 2-0, o Corinthians vence na Libertadores, para você ligado na Bandeirantes. Vamos ver, Pedro Raul, dominou, matou no peito, vamos ver se ele faz o gol, em cima do zagueiro, se atrapalhou com a bola, perdeu, rolou, na entrada na grande área, bom lançamento à frente no meio, recolheu o Corinthians, Pedro Raul, tirou, o goleirão saiu, ele domina, deu pra trás, Mateuzinho sem goleiro, girou, bateu pro gol, zaga o Mateuzinho, a sorte que ele estava impedido, Pedro Raul, Mateuzinho foi rolar pro Bidon, e perdeu o gol, mas estava marcado impedimento. Como esse Pedro Raul é ruim de bola, velho! Meu Deus! Que lance difícil de explicar, Ulisses, porque a bola lançada dentro da área era pro Bidon e o Pedro Raul vai nela, os dois se atrapalham, depois tirou ela ainda sobra, pois é, ele ainda consegue passar por cima da bola, driblar o goleiro, voltar pro Mateuzinho que se enrola com a bola, o Corinthians perde a chance, ufa, já estava impedido, não valeu nada. Ô, Pretzel, o Bidon ia fazer o gol. Sim. Ele tirou o Pedro Raul, jogou de zagueiro e tirou, velho. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Calma. E todo mundo me xingava, me criticava, porque eu falava que o Pedro Raul era ruim e no Ceará ele fez um monte de gol. Mas no Ceará ele fez gol e o Ceará caiu. Não adiantou nada. Lamber sabão. Ergue o braço, árbitro, fim de jogo. Corinthians estreia com a perna direita na Libertadores da América. O Platense não fez nenhum 0. Corinthians! Corinthians! Corinthians 2! Kaique, Yuri Alberto pro Pedro Ramilo ligado na Bandeirantes. Fã do Pedro Raul. Na Bandeirantes vem você! Vem! 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 Vem, meu corredor!
Vem, meu atleta. Vem, meu maratonista. Vem, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Ulisses. Vamos lá, porque o Timão venceu 2-0. Começa essa edição da Libertadores da América com o pé direito. Vai, Corinthians! Vamos, Libertadores! É isso aí, Timão venceu. Alô, Bruno Migliosi, festa corintiana na Argentina. O que é que você tá vendo? Me conta aí, Migliosi. Nas últimas 5 estreias do Corinthians em Libertadores, Capri, apenas uma vitória, não venha de uma boa sequência. O Diniz, que nunca perdeu numa estreia, chega e agora consegue essa festa corintiana na Argentina. Diante do Platense, o Timão foi valente, consegue esse resultado importante para dar início a essa trajetória. Em 2026, o Corinthians aposta bastante na Copa Libertadores. Kaique e Yuri Alberto, que fez uma cirurgia essa semana de dente do siso, se recuperou rapidamente, mesmo sem treinar. Foi pro campo, fez o gol, destaque pro Garro, que serviu 2 assistências. O Corinthians, estreando com o pé direito na Argentina, vence o Platense por 2-0 e por enquanto, Capri, lidera o seu grupo. Daqui a pouco, às 11 horas da noite, em minutos, tem o outro jogo de Peñarol e Santa Fé para dar início a este grupo da primeira fase da Copa Libertadores. Capri. Você já volta no apito final aí, Migliosi, trazendo a palavra do Fernando Diniz, que estreia com vitória comandando o Corinthians. Antes do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, do apito final que está chegando, vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes de Platense 0, Corinthians 2. O craque do jogo. E aí, Pretzel, quero saber, qual corintiano vai levar o título, hein, Pretzel? Pelo segundo tempo, muito bom por sinal. Rodrigo Garro, pra mim, o melhor em campo pelo segundo tempo. 2 passes pros 2 gols. Tomara que o Fernando Diniz recupere o Garro. E dessa posição o Diniz conhece, não é? Ele foi um meia também, um meia de qualidade. Fernando Diniz foi bom jogador. Inferior foi ao bom Garro. jogador o Diniz. Inferior ao Garro. Hã? Inferior ao Garro, mas foi bom. Tecnicamente sim, né? Mas o Diniz tinha qualidade, era um bom jogador. Tomara que ele recupere o Garro aí, viu? Dessa posição ele entende, viu, Pretzel? Não, sem dúvida. E outra, aquele destaque que o Migliosi trouxe no intervalo, né? Dele orientando, né? Aproxima mais, se errar, né? Deu certo, porque ele compactou o time e o time ganhou o jogo, tocando mais a bola e com uma dinâmica muito melhor do meio para frente. O primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, mas no segundo tempo ganhou com uma certa autoridade também. É isso aí, Rodrigo Garro, melhor em campo, craque Bandeirantes. Fazia tempo, hein? Tempo que a gente não escolhia, não elegia Rodrigo Garro como o melhor em campo e que seja uma sequência de sucessos do argentino. Ou será que ele jogou porque se sentiu em casa? Bom, o que importa é que vem aí o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar muito dessa vitória corintiana, a estreia do Timão com um triunfo na Libertadores da América. É na sequência, e não saiam daí, o apito final está chegando. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vonder, na construção civil, ferramentas é Vonder. Visite-nos na Feicom. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. E Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, futebol! Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Vem pro jogo, o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, campo de ataque pra Kaique, saiu, o goleiro entrou, bateu, Kaique! Gol do Corinthians!
campo de defesa, abriu pro Yuri Alberto, que deu pro toque de bola do Garro. O Garro arredondou de facão no meio dos zagueiros. O Kaique partiu na esquerda na saída do Bombonino. O Bombonino saiu pra tentar a defesa. Ele tocou com categoria por sobre o goleiro. Na categoria do garoto Kaique. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, Kaique. Essa emoção, Kaique, que você proporciona ao time do Corinthians do primeiro gol da Libertadores da América de 2026. Kaique, num toque sutil na bola, como se fosse um jogador cheio de experiência. Estilo lembrando, só que do lado esquerdo, aquele gol do Romarinho contra a equipe do Boca. Kaique. Gol, emoção maior do futebol. Essa emoção, Kaique, menino, que você proporciona a fiel torcida corintiana. E vem Corinthians no campo de ataque, a bola foi solta. Lindo lance pro Yuri Alberto pra fazer. Abriu o Garro, soltou, Yuri Alberto entrou, bateu! Fez! Gol! Mateuzinho cobrou o lateral, Ranieri subiu, errou a cabeçada, a bola sobrou para Garro, Garro rolou, Yuri Alberto entrou na mesma linha que o zagueiro, na saída desesperada do goleiro Borbogino, ele toca por entre as pernas do goleiro e mete no fundo da rede. Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a torcida corintiana. Agora Corinthians 2-0 pro time do Platense. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols do Timão nessa vitória por 2-0 contra o Platense. Estreia do Timão na Libertadores. Torcedor corintiano fica motivado, não é? Estão deixando o torcedor do Corinthians sonhar, mas calma, é só a estreia, é só o primeiro jogo. O Corinthians tem que resolver a vida no Campeonato Brasileiro também, tá pertinho ali da zona da degola. Tem muita temporada pela frente, mas é bom começar a Libertadores da América com vitória. É muito bom, dá moral e enche o time de moral também pro clássico, pro derby do próximo domingo contra o Palmeiras, às 6h30 na Neoquímica Arena. Atenção no apito final, já eu quero só saber do Milhose aí, ô Milhose, o Fernando Diniz costuma demorar pra falar, fala rapidinho, como é que vai ser aí a coletiva do treinador corintiano daqui a pouquinho, hein? Capri, o Diniz não costuma demorar muito não, viu? Na experiência de outros clubes costuma ser rapidinho, então vamos ficar atento aqui para ver quando começa. E também tem a questão da competição, né, Capri? A Conmebol exige um prazo mais curto para o início da coletiva, então pode ter início daqui a pouco já a entrevista de Fernando Diniz, a primeira pós-jogo no comando do Corinthians. Então a prioridade é para você, apareceu o Diniz aí falando, você chama que a gente vai ouvi-lo aqui no apito final. Enquanto isso, nós vamos ouvir Alexandre Pretzel, que vai explicar em detalhes aqui como foi essa vitória do Timão, a estreia do Corinthians na Libertadores da América, já tem o gabarito, daqui a pouquinho o Pretzel vai dar as notas deste jogo para Platense e para Corinthians também, mas antes, Pretzel, conta tudo aí pra gente, explica como é que foi essa vitória do Timão? Fala, Pretzel. Olha, Capri, primeiro numa estreia e numa mudança de técnico. O Diniz é anunciado na segunda noite. Terça-feira ele concede entrevista coletiva. Fez um treinamento rápido. Ontem ele fez um treino e teve a viagem já para a Argentina. Então, o que a gente esperava de time? Alguma novidade? Não, ele escalou o time que o Dorival vinha escalando, só que com uma tentativa de mudar um pouco a dinâmica do time, né? De repente com mais posse de bola, mais compacto, mas não foi isso que aconteceu. Primeiro tempo muito ruim do Corinthians, jogadores até tentando se encontrar dentro de campo, né? Muito espaçado o time, o Yuri Alberto sozinho lá na frente, aí 9 jogadores muito recuados, mas sem compactação quando tinham a bola. Então o Platense, que é limitadíssimo, conseguiu chegar 2 vezes com perigo, principalmente num cabeceio do Lencina. Na primeira bola que o Platense entra na área, o Lencina cabeceia e o Hugo Souza faz a defesa do jogo, uma defesa muito difícil no chão, evitando o gol do Platense, que é um time limitado, hein? E acho que é um time que tem tudo para ficar em 4º lugar nesse grupo, que tem ainda Santa Fé e Peñarol. O jogo já começou há pouco o jogo
lá na Colômbia entre Santa Fé e Peñarol. Então, o que aconteceu? O Corinthians não teve saída de bola, não teve jogo. Até os 41 do primeiro tempo, que foi uma bola esticada pelo Garro, num erro do Platense na saída de bola, todo o time avançado, e aí o Yuri Alberto entra sozinho na cara do goleiro Borgonho e ele atrasou a bola. Ninguém entendeu por que ele não chutou, né? Porque ele tinha todo o ângulo, ele levantou a cabeça, ele viu o goleiro posicionado, era só tirar do goleiro e ele simplesmente bateu mal na bola, atrasando a bola e perdeu uma chance do Corinthians, uma chance um pouco até aleatória, porque quem tinha a bola era o Santa Fé. Houve um erro de passe e o Garro estica a bola e o Yuri Alberto tinha todo o terreno e acabou errando. Então o primeiro tempo terminou 0-0, mas deu para notar que o Corinthians precisava se reorganizar, né? E o Platense provavelmente sairia para o jogo com certo desespero, porque é o primeiro jogo internacional do Platense, estádio lotado, e até para tentar ganhar um jogo, né? Seria um feito histórico, ganhar de um campeão da América e campeão do mundo, no caso do Corinthians, seria importante para o time argentino começar a Libertadores. Aí começa o segundo tempo. E aí vem o trabalho do treinador. Aquela parada para hidratação no primeiro tempo, que o Miliose chamou a atenção, o que o Fernando Diniz fala para os jogadores, né? Vamos aproximar, se errar, azar. Se errar, azar. É claro que eu estou mudando o termo, mas é isso. Aproxima, vamos tocar mais a bola e vamos compactar, coisa que não fez na primeira etapa. No intervalo, o time volta com a mesma formação e aí melhora a equipe. E numa dessas bolas, o Yuri Alberto recupera uma bola na intermediária, logo aos 9 minutos, e aí o Garro estica para o Kaique, e o Kaique estava um pouco sumido, né? Foi uma escolha do Diniz, era um jogador do Dorival também. Tô revendo o gol até, o Garro estica a bola, ele vê o Kaique já vindo de trás, então o passe é muito bom, porque pega o jogador de trás em velocidade, e o Kaique, cara, deu uma cavadinha muito interessante, né? Não ficou apavorado na frente do goleiro e fez 1-0 para o time do Corinthians. Esse gol, é claro, mudou totalmente o jogo, o Platense se atrapalhou do ponto de vista coletivo, deu muito espaço para o time do Corinthians, o Corinthians começou a tocar a bola e aí sim, aí entra o jogo do Fernando Diniz. Quando o time do Diniz está ganhando e está em vantagem, e os jogadores conseguem tocar a bola, se aproximam e dominam o jogo, né, com a posse de bola, aí o jogo fica a feição para os times comandados por ele. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O Platense tentando ir em bola aérea, o Hugo Souza fez mais uma defesa que foi menos difícil do que a defesa do primeiro tempo, mas foi uma defesa de novo no cabeceio para o chão e só. E aí chega o segundo gol. Tem a parada para hidratação. Quando tem a parada, aos 23 minutos, o que o técnico Zunino, o Walter Zunino, faz do time do Platense? Coloca 2 atacantes. E assim que a bola tá voltando, eu falo para ele me chama, o Ulisses me chama, eu falo, olha, o Platense vai se abrir e isso pode ser bom pro Corinthians. Lateral pro Corinthians, o Mateuzinho bate, o Garro recebe a bola, coloca o Yuri Alberto na cara do gol. O Yuri Alberto em condição legal, apenas cumprimentou o goleiro, fez 2-0 aos 24 da segunda etapa. E aí matou o jogo. Aí definitivamente matou o jogo. O Kaique ainda perdeu um gol, ainda perdeu para fazer 3-0 e o Platense se entregou, né? Aí é claro que o time do Platense abriu demais o jogo, deu o contra-ataque pro Corinthians e assim que saiu o segundo eu falei, o Corinthians vai ganhar o jogo, tem tudo para ganhar. E fez um segundo tempo muito bom, com muita administração do resultado, e ainda contou também com a expulsão do Saborido por uma entrada dura no Matheus Bidu, bem expulso pelo árbitro Piero Mazza aos 34 do segundo tempo. O Corinthians foi brilhante? Não. Fez um primeiro tempo ruim e o segundo tempo muito bom. E o que importa é ganhar o jogo. Hoje o resultado é tudo, pessoal. Eu citei alguns fatores aqui que a Europa também está demitindo o treinador hoje. Eu estava comentando lá em Porto Alegre, por exemplo, o Bayer Leverkusen, que era treinado pelo Xabi Alonso, depois de fazer uma temporada inesquecível, o Xabi Alonso foi para o Real Madrid. Assumiu o Erik ten Hag, o holandês que ele treinou Manchester United. Ele fez uma confusão. Sabe quanto tempo durou? 2 meses no Bayer Leverkusen. Foi mandado embora. O Tottenham está indo por 3º treinador. É um time grande na Inglaterra. Faz parte do Big Six. 3º treinador e está ameaçado de rebaixamento. O próprio Xabi Alonso não aguentou o Real Madrid. Com sérios problemas, ele sendo colocado como um treinador, né? Uma novidade espetacular. E o Dorival Júnior, o trabalho também ruiu. Então trocar de treinador hoje no futebol, claro que a Série A do brasileiro está batendo recorde, né? 10 treinadores demitidos em 10 rodadas, 1 por rodada. Isso sim tem que ser bem observado e bem debatido. Mas trocar treinador hoje não é uma novidade mais no mundo inteiro. Então o importante é ganhar, é resultado. Como o Corinthians vinha de 9 jogos sem vencer
E com a queda do Dorival, depois da derrota para o Inter, o Fernando Diniz quebra esses 9 jogos, quebra essa sequência e estreia com uma vitória muito importante na largada da Libertadores da América. Então, ganhando fora de casa, já pega o Santa Fé na próxima quarta, ganhando dos colombianos, já faz 6 pontos em 6 e evidentemente já fica numa situação muito boa para se classificar para o mata-mata. Ricardo Capriotti. Ô Pretzel, até onde você acredita que esse time do Corinthians consegue avançar nessa edição da Libertadores da América, hein? Qual é o potencial desse time do Corinthians na Libertadores? Eu acho que é um pouco cedo pra gente falar. Agora, tu me perguntaste, né? Pô, o que o Diniz pode fazer, né? Se o elenco não é bom. O elenco realmente é curto, né? O Marcelo Paz, ele não concorda conosco, porque ele trouxe 7 jogadores desde que ele chegou e ele acha que o Corinthians contratou bem dentro da sua realidade financeira. Mas se você for olhar para os jogadores, não são assim grandes reforços. O Angelieri já estava aí, né? Então ele foi recontratado. O Alain veio por empréstimo até o fim do ano, mas não estava jogando no Flamengo. É um jogador de qualidade? É, mas está em baixa. Isso é fato, né? O que mais? Contratou o Zaccaria e o Lingard. O Lingard é um jogador experimentado, né? Muito competente, mas estava sem ritmo de jogo total. E hoje ele entrou também e pareceu sem ritmo ainda. O Zaccaria, que eu não conhecia, me pareceu bom tecnicamente, mas obviamente que o Dorival estava de birra. Não foi o Dorival que indicou, então não estava colocando o cara. Mas quando ele entrou em poucos minutos, ele mostrou sim um certo futebol, um futebol interessante. Matheus Pereira, que veio porque o Paz gostava dele do Fortaleza. Esse sim, jogador bem comum, acho que não acrescenta muito. Então, o Corinthians precisa de reforço, mas não tem dinheiro. Então como é que vai ser a janela do meio do ano? Quanto que o Flamengo e o Palmeiras vão se reforçar, talvez o Cruzeiro também, como é que vai ser o Corinthians? O Corinthians vai ter dinheiro, vai conseguir vender alguém para... fazer dinheiro para contratar alguém para reforçar o elenco? Não sei. Sinceramente, não sei. Então, quando tu me pergunta assim, na largada da Libertadores, aonde que o Corinthians pode chegar, é um time de talvez o limite de umas quartas de final. Talvez. Eu imagino que nesse momento seja isso, sabendo que o Fernando Diniz tem experiência de Libertadores e já foi campeão quando ninguém esperava com esse time aqui. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli e Ganso, Keno, Cano e Arias. Ninguém esperava que esse time fosse campeão da América e foi. E foi jogando um bom futebol. Capri. O Corinthians tem mais possibilidades na Copa do Brasil do que na Libertadores da América, Pretzel? Eu acho que aí depende muito de sorteio, né? Tu tem que dar muita sorte de sorteio. O Dorival, quando foi campeão com o São Paulo, não sei se tu te lembra, o São Paulo passou raspando pelo Sport, passa raspando pelo Ituano, passa pelo Sport, nos pênaltis aqui no Morumbi. Aí depois, quando o São Paulo pega o Palmeiras nas quartas, tu lembra, né? Eu falei, se passar do Palmeiras é campeão. Aí passou do Palmeiras e passou do Corinthians. E foi campeão contra o Flamengo. Quer dizer, cresceu demais contra times na época melhores do que o São Paulo. São Paulo foi campeão. O Corinthians na Copa do Brasil, a mesma coisa. Foi crescendo no decorrer da competição até chegar com certo favoritismo contra o Vasco e passando raspando contra o Cruzeiro na semifinal. O Corinthians na Copa do Brasil, com esse elenco, pode defender o título? Pode. Deve passar pelo Barra, né, que é um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, que é um time novo, um time de empresários, e depois tem o sorteio das oitavas. Então, dependendo de quem você vai pegando e vai dando sorte no sorteio, sim, o Corinthians é um time que pode chegar mais uma vez na Copa do Brasil. 11h10, 23 horas e 10 minutos no apito final da Bandeirantes. Estamos falando da vitória do Timão, 2-0 sobre o Platense na estreia da Libertadores da América para o Timão. Olha, dá para dizer que é um grupo aí relativamente, depois de vermos o desempenho do Platense, o Corinthians se caprichar um pouquinho pode terminar em primeiro lugar nesse grupo aí, hein, Pretzel? Claro que sim. Começou Santa Fé e Penharol, o Agrela tá vendo aqui o jogo também, e só para dividir contigo com os nossos ouvintes, Capri, o Penharol é treinado pelo Diego Aguirre, tem o Maurício Lemos, que jogou no Vasco e no Galo, na defesa, tem o Leonardo Fernandes, que jogou no Fluminense, o Léo Fernandes, que é bom jogador, tem o Matias Ares, está emprestado pelo Grêmio, centroavante, e tem o Maximiliano Oliveira, um jogador experiente na lateral esquerda. É um time experiente, treinado pelo Diego Aguirre, que é um cara muito legal. Muito legal. E tem o Leandro Dias também, que jogou no Inter, que está no banco de reservas. Já o Pablo Repeto, que é um treinador que tem repertório em times paraguaios, treinando a equipe do Santa Fé. Eu estou vendo a escalação do Santa Fé. Sabe quem é o centroavante? Deve ter uns 40 anos, né? Hugo Rodadiega, né? Que jogou no Bahia, mas faz um tempão que ele joga bola, esse cara, né?
Jogou na Premier League, é verdade. Me passa o Miliose. E aí tem no banco aqui, ó, o Naruel Bustos, que jogou no São Paulo e no Manchester City. Olha só, tá no banco de reservas. Me parece aqui que pelos elencos, o time do Peñarol é melhor que o time do Santa Fé. E talvez seja uma polarização aí com Corinthians e Peñarol se classificando para o mata-mata, Capri. Vamos ver aí. São os times mais prováveis para avançar mesmo. Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Vamos dar uma adiantada, porque eu tô esperando aqui o Fernando Diniz para ouvi-lo e acho que ele vai chegar daqui a pouquinho, mas acho que dá tempo da gente pelo menos iniciar aí o gabarito, as suas notas para Corinthians e Platense. Pode ser? Claro, estamos prontos. Vamos lá, Michel Lopes, gabarito do jogo no ar. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Platense. Muchachada de Platense, cantaremos la canción a los colores que viven siempre en nuestro corazón y marchemos siempre unidos. Muchachada de Platense. Até que tinha uma torcida considerável ali no estádio, né, Pretzel? Mas não deu, né? O time do Platense é fraco. Bem fraco. Candidato ao 4º lugar no grupo. E tem uma camisa com uma cor que é pouco usual num time de futebol, que é o marrom, né? Exatamente. Branco e marrom. Exatamente. É raro você observar um time com marrom, né? Tem uma curiosidade da escolha das cores, né? É alguma coisa na época certo? Com o fundador que gostava dessas duas cores. A história da fundação do Platense é muito curiosa. Não tem relação com a cor, mas o grupo de fundadores estava sem dinheiro, como reza a lenda. Apostaram tudo num cavalo, Capri. O cavalo ganhou a corrida e com esse primeiro dinheiro que eles conseguiram nessa aposta, eles compraram materiais, bolas e deram início. Talvez seja a cor do cavalo, né? Não, parece que o jockey vestiu marrom e branco e por isso, olha só, com a vitória do cavalo, em homenagem ao cavalo tudo, nós vamos botar as cores marrom e branco, que foram as cores da roupa do jockey. Foi isso que aconteceu. Sabe quem usava marrom também? O Corinthians Casuals, time que inspirou a fundação do Corinthians. Tem pedaços Eu acho de o marrom uma cor maravilhosa, o marrom. Marrom veste bem, Capri. Veste bem. É simpático, mas não é uma cor assim pra time de futebol. Não, é uma cor tradicional. O São Pauli da Alemanha também, está jogando a primeira divisão. Só o São Pauli é marrom. Qual é a cantora que é chamada de marrom? Futebol também é cultura. Michel assoprou. A grande Alcione, né? O Miliose não sabia, o Michel Lopes acabou com a brincadeira aqui. A Alcione é fantástica. Futebol também é cultura, né? Vamos lá então, porque é o seguinte, a história da fundação dos times de futebol, todas elas têm essa característica. Ninguém tinha dinheiro, era todo mundo pobre. Exceção feita alguns poucos clubes ali que eram da elite, eram clubes de elite, né, que tinham outros esportes de elite na época, mas o povo, a classe trabalhadora, o proletariado, essa gente queria também jogar futebol. E eles saíam fundando times de futebol aí mundo afora. Então, um encontro de dois times fundados por gente sem dinheiro. Platense e Corinthians. Porque o Corinthians também era time de operário, também não tinha dinheiro não. Então hoje foi dois times frente a frente de gente que não tinha dinheiro. Mas vamos lá então para as notas do Platense. Começando pelo goleiro Borgonho, Pretzel. 5. Saborido. 4. Não tava mal no jogo, mas aí ele fez algo marrom e foi expulso. A entrada dele no tornozelo ali do menino foi pra expulsão mesmo, né? Foi pra expulsão, bem expulso. Bem expulso. Seguindo aqui com a de Inácio Vasquez. Zagueiro alto, obrigou o Hugo Souza a segunda boa defesa, mas perdeu nos duelos contra o Yuri Alberto e contra o Kaique. Vai levar uma nota 5. Saiu para a entrada do Rádio. Rádio, sem nota. Não é rádio, não. É
Rádio. Rádio. 2G, certo? 2Gs, é. Você pronuncia, parece que você ouve rádio, né? Mas é rádio, com G de gato. Vitor Cuesta. Me lembro do Cuesta no Inter. Zagueirado não pulava numa bola. E continua igual, viu? 4 pro Vitor Cuesta. Vitor Cuesta, hein? Foi parar no Platense. Fechando a defesa argentina, o Tomás Silva. Gostei, bom jogador, 5,5. Meio de campo do Platense teve Amarfil. 5. Pablo Ferreira. 5. Saiu para a entrada do Gomes. Gomes sem nota. Entrou aos 24, não fez nada, absolutamente nada. Zapiola. Zapiola, bastante competitivo. Nota 5. Foi embora para a entrada do Galto. Galto é considerado um dos bons jogadores. Ele não acertou na bola. Correu para tudo quanto é lado, mas não acertou na bola. Sem nota pro Galto. Maineiro. O jogador mais técnico da equipe. E o que tentou algumas coisas também junto com o Lencina. 5,5 pro Maineiro. Foi embora para a entrada do Retamar. Retamar entrou aos 29 do segundo tempo e não fez nada. Sem nota. Lote. Muito esforço, pouca bola. 4. Foi embora para a entrada do Herédia. Mesmo nível, não trouxe nada de novo. 4. Nota de Guilherme Herédia Cimati. 10. Lencina, o melhor jogador do time. 6. E a nota do técnico Walter Zunino. O time é limitado. O primeiro jogo internacional do Platense. Tudo é uma novidade. A torcida apaixonada encheu o estádio. Mas ele vai lutar pelo 4º lugar. Ou seja, nem sul-americano, eu acho. Então, uma nota 5 pelo esforço dele por tentar jogar contra o Corinthians. Vamos lá então, Michel Lopes. Sobe o hino do Timão. Campeão dos campeões. E a nota do goleiro Hugo Souza. 2 defesas difíceis em 2 cabeceios. 6,5. Pô, aquela primeira defesa foi a lá Gordon Banks, hein? Calma, mas foi parecida. Pô, pareceu ali, né, Fred? Pô, dá uma moral aí, Pretzel. Calma, né? Calma. Aquela defesa do Banks é considerada a maior defesa da história. E acho que foi, hein? Que defesa na cabeçada do Pelé. Porque a cabeçada não foi... Pelé é espetacular. O Pelé, ele foi no 3º andar, né? Em jogada em velocidade. O cruzamento do Jardim já foi espetacular, né, Capri? E o Pelé vai no 3º andar e a cabeçada dele é um chute. É uma porrada no canto e o Gordon Banks faz uma defesa simplesmente histórica, espetacular. Sabe que outro dia lá no meu podcast, no Caperrun, eu entrevistei a filha do Pelé, a Flávia Arantes do Nascimento. A Flávia é maratonista, né? Ela é também fisioterapeuta e ajudou a cuidar do pai, do Pelé, nos últimos anos da vida do Pelé. E ela estava me dizendo que o Pelé era muito teimoso. E chegou um determinado momento que ela desistiu de cuidar como fisioterapeuta do pai. E ela repassou a função para uma outra profissional porque o Pelé não queria saber de fazer as coisas. Aí eu falei, mas como é que ele foi tão genial se ele era tão cabeça dura? No campo era um gênio, mas fora dele não queria saber não tava nem aí. Mas segundo a Flávia, que é uma fisioterapeuta esportiva, né? O Pelé, a gente já sabe disso, mas era um corpo privilegiadíssimo, um físico privilegiadíssimo. Só que sofreu com algumas lesões que não foram causadas pelo futebol. Muita gente acha, o Pelé teve problema no quadril, nada ligado ao futebol. Os problemas que o Pelé teve depois de saúde ali foram todos decorrentes da vida dele. O futebol não atrapalhou em nada a vida do Pelé, a saúde do Pelé. Mas olha, uma entrevista da Flávia Arantes do Nascimento, espetacular. Porque ela só veio conhecer o Pelé quando ela já era adulta, tinha 18 anos de idade. 18 anos.
E o encontro dela com o Pelé... Sabe que ela não tinha muita noção do tamanho do Pelé? Quando ela ficou sabendo que era filha do Pelé, Pretzel? Você já pensou? Você é filha do Pelé e não tem muita noção do... Loucura, né? Eu sou filha do Pelé. É impressionante, né? Mas é isso. Bom, vamos lá então, Pretzel. Nós estamos falando do Pelé aqui por causa da cabeçada e da defesa do Gordon Banks, né? Que o Hugo Souza lembrou o Gordon Banks, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não vamos exagerar. Uma força também. pro Hugo Souza, né? Mateuzinho. 6. Gabriel Paulista. Capri. Ó, Diniz, hein? Fernando Diniz chegou, vamos ouvir. Então vamos lá, depois completamos aí o gabarito. Vai lá, fala, Diniz. Assim, a minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Isso dá para perceber, já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos, isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. Professor, aqui ó, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Queria que você falasse exclusivamente do posicionamento de 2 jogadores. O Garro, que foi, inclusive, teve uma boa atuação hoje, deu 2 passes para os 2 gols do Corinthians, é algo que não acontecia há um tempo. E também do posicionamento do André, que a gente viu um pouco mais recuado, mais ao lado do Ranieri. O que você enxergou do que estava sendo feito antes e do que você acha que pode aprimorar nesses 2 jogadores para o rendimento que eles tiveram hoje? Obrigado. Na realidade, eu acho que a posição do André, que ele sente mais conforto e onde ele tem, eu acho, uma projeção de carreira ainda maior do que já estava sendo, é nessa posição. Acho que ele é um camisa 8 clássico e é meio que o futuro dele, para mim, é brilhante. Esse menino vai ter que aproveitar enquanto ele está aqui para ajudar o Corinthians, mas eu acho que ele só vai evoluir. Tem muita força, tem técnica, é muito dinâmico e consegue correr o campo todo com muita desenvoltura e tem a cara do Corinthians também. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. E acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil, muita criatividade e ele também é um jogador que trabalha muito. Então ele tem tudo aí para voltar, não. Acho que ele já começou hoje a mostrar que ele pode voltar a render tudo aquilo que ele sabe. Diniz aqui, boa noite, Thiago Rudado, do GE. Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa preparação, né? Você não teve tempo de passar os comportamentos, tática e tudo mais por conta de 2 dias de trabalho, mas a gente já viu algumas coisinhas ali, a movimentação que foi citada na última pergunta, também uma saída de bola um pouquinho mais trabalhada, mas não necessariamente os aspectos táticos do seu trabalho, mas o aspecto anímico, como que você trabalhou isso? Até tem na parada da hidratação, no primeiro tempo, na transmissão da televisão, você fala assim, se errar, tudo bem, vamos pra cima, vamos jogar. Como que foi trabalhar animicamente esse time com só 2 dias de trabalho para essa estreia na Libertadores? Eu acho que os jogadores receberam muito bem a minha chegada e eu senti isso. E de fato o fator emocional ele era preponderante, até mesmo porque o time tinha trabalho. É um time, não peguei deserto, muito pelo contrário, é um time que teve 2 títulos aí há 3 meses, ganhou 2 títulos nos 3 últimos meses. Era retomar a confiança, o ânimo dos jogadores. Eu fiz, obviamente, algum ajuste pequeno, tático, mais nas mudanças de posição, na promoção do Kaique, na volta do Garro, eu acho que a maior delas, a colocar o André numa posição com linha de 4, jogando de 4-4-2, para ele... Jogou perto do Ranieri, mas isso não impossibilitou ele de chegar à frente como ele gosta de chegar, se projetando. Em vez de já estar lá, chegar de trás. E na parte tática a gente acabou trabalhando um pouquinho também, mas eu não quis que eles confundissem a cabeça dos jogadores e deixei eles à vontade para fazer aquilo que eles tivessem mais conforto no jogo. Eu acho que foi muito bem. Mas o que valeu muito hoje foi a entrega dos jogadores, principalmente no primeiro tempo, que tecnicamente a gente não se encontrou muito no jogo, mas na parte defensiva a equipe foi muito solidária. Diniz aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão.
Corinthians foi para o intervalo bastante pressionado por questões dos resultados dos últimos jogos. Teve até uma ameaça de protesto da torcida no final do primeiro tempo ali. Como é que foi a sua conversa para o time ter confiança e chegar na vitória? A gente no meio do primeiro tempo para frente, a gente começou a baixar muito as linhas de marcação, que não tinha necessidade, aí o time deles empurra a gente para trás e a gente ficou com pouca posse no campo de ataque, né? Esse foi um ajuste que a gente fez no intervalo, que a gente mostrou no vídeo, nos cortes que a gente pegou. Mas eu acho que o mais importante que você falou da torcida é o time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é o que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Respeitar o torcedor, a chateação do torcedor, que é justificável. E o torcedor também pode ter certeza que os jogadores trabalham muito e são muito dedicados, que às vezes as coisas não acontecem por motivos diversos, mas os jogadores estão se entregando ao máximo para que as vitórias elas voltem a acontecer de maneira pungente. Diniz, boa noite. Aqui à sua esquerda, aqui no fundo. Boa noite, Alexandre Gimenez aqui do meu timão. Ô Diniz, queria que você falasse, por favor, da novidade do time de hoje. Você é uma novidade, a estreia, mas a novidade que é promover ali o Kaique Ferrari. O garoto tinha um jogo como titular só em 2026. Qual é teu sentimento, bancar um atleta e ele abrir o placar e dar uma tranquilidade maior aí pro elenco? Obrigado. Não, para mim é de alegria. Eu sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kaique, inclusive, ele jogou com um dos meus filhos de futebol de salão. O Breno Bidon também, aí no Penha. E o Kaique, ele... Um pouco de sorte, não sei se é essa palavra, mas pode até ser usada nesse momento, porque o jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco 3-2 no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, ele chamou muita atenção. E às vezes o jogador não tem sequência, porque tem muito jogador no Corinthians, jogador de qualidade. Aí naquele jogo o Yuri Alberto não jogou, o Memphis não jogou. Então quando vai voltando, aí tem contratação, o jogador às vezes não tem a sequência. Mas eu tinha essa imagem dele muito presente. Eu peguei um pouco o histórico recente dele, ele jogou pouco, mas ele fez uma boa partida, uma partida muito boa contra o Capivariano no segundo tempo. E com a vinda do André pro meio, ele era uma das possibilidades que eu achava que podia acontecer. Aí no treinamento, já no primeiro treinamento eu coloquei ele para revezar um pouco, eu gostei. E no segundo treinamento já eu escolhi para iniciar o jogo. Eu peguei muita informação também com o staff, com as pessoas no clube, e a gente foi muito feliz. Ele é um jogador que tem muito talento e eu espero que ele consiga manter o rendimento, porque ele, além de fazer o gol, ele jogou, na minha opinião, ele jogou bem o jogo todo. Mesmo no primeiro tempo a gente não teve muita posse, mas ele foi super importante na parte tática. O jogo estava difícil, um jogo muito truncado, de muito embate físico, com muita dobra de marcação, e ele estava sendo um jogador produtivo. E depois do segundo tempo a gente conseguiu encaixar mais o jogo de posse, e ele apareceu mais, inclusive com o gol. Maxi, te invitaremos para Latinizados Brasil. En la semana se armó una polémica grande donde algunos equipos brasileños presentaron equipos alternativos en la primera fecha de las competiciones internacionales. Usted, si hubiera presentado un equipo alternativo, ¿sería faltarle respeto a la Copa Libertadores, donde en los últimos años Brasil la ha dominado rotundamente? Não acho falta de respeito. Cada clube tem uma concepção, cada clube tem um elenco diferente do outro. Que tem alguns clubes do Brasil que o primeiro time e o segundo time, eles se equivalem. Você tem a possibilidade de trocar e escolher os jogos, que não muda nada. Eu não vejo assim que nenhum clube no Brasil desrespeitando a Libertadores de maneira alguma, até mesmo porque o sonho de todo time brasileiro é ganhar a Libertadores. Se você perguntar para qualquer jogador, treinador, dirigente ou torcedor qual o campeonato que você gostaria de ganhar no ano, aqueles que têm a chance de disputar a Libertadores, vai ser a Libertadores, é a Champions League da América. Então não vejo, muito pelo contrário, no Brasil todo mundo tem um respeito muito grande pela competição.
Diniz, boa noite. Leonardo Dai, Rádio CBN. Existe hoje no futebol um debate muito grande, né, entre duas escolas de construção ofensiva de jogo. Uma que a gente pode chamar mais assim de posicional, então com uma distribuição de jogadores mais equilibrada, então um pela esquerda, um pela direita, se o lateral passa, o ponta vem mais por dentro, aquela coisa mais equilibrada do ponto de vista geográfico mesmo do campo. E uma outra que deixa os jogadores mais livres para se movimentarem em função da bola, em função da intuição, em função de tudo isso. É engraçado pensar nisso no caso do Corinthians, porque de um ano e meio para cá o Corinthians teve bons e maus momentos nesses dois barcos, digamos assim, né? Com o Ramon Dias, que deixava o ataque um pouco mais móvel, um pouco mais livre, e com o Dorival, que tinha uma estrutura um pouco mais posicional de ataque. Partindo do princípio, eu não sei, queria te ouvir sobre isso, que você vai fazer do Corinthians um time de movimentações mais livres no ataque. Queria te perguntar, diante do que você viu nesses primeiros treinos e nesse jogo de hoje também, já nessa primeira partida oficial, de que maneira esse jogo de movimentação mais livre ele pode combinar mais com a característica dos jogadores do Corinthians e em quais mecanismos necessários para esse jogo o Corinthians vai ter que treinar e aprimorar para poder praticar esse jogo de mais liberdade de movimentação, se é que essa é a sua ideia para esse Corinthians esse ano? Isso é uma característica que faz parte do meu trabalho, jogo de mobilidade, e vai precisar treinar em todos os aspectos, todas as fases do jogo, fazer ajuste de marcação. Na realidade, para o jogo de hoje, no tempo que a gente teve, eu dei um ênfase maior no aspecto defensivo, de fazer tentar sustentar uma marcação mais alta, que a gente conseguiu a maior parte do jogo, e colocar um pouco mais no jogo de mobilidade. Eu acho que a equipe vai se beneficiar. Tem jogadores com características muito particulares que gostam da posse. O Garro é um deles. Eu acho que o Garro, mesmo com pouco tempo, já se beneficiou com o pouco que a gente teve desse jogo de posse. O Bidon é outro jogador que vai se beneficiar, mas muitos jogadores aqui no Corinthians têm facilidade para esse jogo. O jogo de mobilidade ele serve para determinados momentos, quando o time está jogando com a linha muito baixa. A gente tem que fazer um jogo às vezes mais posicional, porque não tem muito espaço para você gerar movimento. Então a gente vai trabalhar em todas as frentes. Mas o jogo de mobilidade que você perguntou é um jogo que tem que ter, o treinamento é constante e as circunstâncias elas vão fazendo o time ficar cada vez melhor. É um jogo mais aberto, que não é um jogo que você deixa a liberdade só e está livre. Ao contrário, é um jogo que dá mais trabalho para treinar, para arrumar combinações diferentes. Fica um pouco aparentemente mais caótico, mas é um caos que o time consegue ter domínio, sabe? Então ele requer assim bastante treinamento e a evolução ela é constante. Então a gente vai trabalhar aos poucos, isso vai ser uma coisa bem vagarosa, não vai, até porque esse primeiro momento meu aqui no Corinthians a gente não vai ter tempo para treinar, não vai ter já nenhuma semana até a parada a semana livre, mas é algo que deve acontecer de maneira paulatina, esse jogo de movilidade. 3 últimas perguntas. Fernando, buenas noches. Iván Levato para Rocangol, aquí en Argentina. Primero que nada, felicidades por la victoria. Hacerle 2 consultas. La primera quiero preguntarle, porque bueno, vuelve a ganar Corinthians después de 8 partidos, llevaba 4 derrotas, 4 empates. ¿Cuál es la necesidad y la obligación de un gigante como Corinthians, tan cerca del descenso en el Brasileirao y con la Copa Libertadores iniciando con una victoria? Y después, a nada del Mundial, a 60 días del Mundial, quiero ver cómo ve usted a la selección de Brasil para encarar este nuevo Mundial, esta nueva cita mundialista. Eu acho que a seleção do Brasil vai chegar bem na Copa. O Ancelotti chegou já faz um tempo, pegou a fase final das eliminatórias. E eu acho que o Brasil vai chegar com boas possibilidades de fazer um grande Mundial. Em relação ao momento do Corinthians, é um momento que acontece. Esse mesmo Corinthians, há 3, 4 meses, ganhou 2 títulos importantes: a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Então era um momento de retomar as vitórias. É uma equipe que tem muita qualidade e eu acho que hoje deu um passo importante para a gente ter uma boa sequência nessa temporada. Fernando. Muito bem, de volta. Aí então, Capri, a palavra de Fernando Diniz, finalizando a entrevista coletiva após sua primeira vitória no primeiro jogo, comandando a equipe do Corinthians. Capri. E aí, gostou do que ouviu do Fernando Diniz, Pretzel? Gostei, boas perguntas também, inclusive essa da seleção, para saber a opinião dele, que foi o treinador.
anterior ao Dorival na seleção brasileira. Acho que ele foi muito claro, respondeu a tudo, espera recuperar o trabalho do Garro, elogiou o Bidon, até de uma certa forma exagerada, mas bem ao estilo do Fernando Diniz, né? E admite que é possível sim, ele, com os jogadores que ele tem, trabalhar o time fortemente com a posse de bola e ser o time ofensivo, né? Mas vai levar tempo. E ele deixou claro. O que eu acho legal, e a gente tem que valorizar a nossa transmissão, é que tudo que a gente disse aqui, eu, tu, Capri, o Ulisses e o Miliose, ele falou também que o primeiro tempo foi um time muito afastado, sem compactação, e que ele ajustou isso no intervalo. E aí deu resultado depois, ganhando o jogo por 2-0. Então foi exatamente esse o resumo que a gente fez também durante todo o jogo, isso ficou claro, porque o Corinthians ficou encaixotado na primeira etapa com 9 jogadores lá atrás, sem saída de bola, e o Yuri Alberto dividindo contra 3, 4 jogadores sozinho na frente. E ainda assim, numa bola roubada pelo Garro, o Yuri Alberto teve a chance de fazer o gol na primeira etapa, mas não fez. E no segundo tempo, melhor postado, com mais qualidade, o Corinthians chegou aos 2-0 com uma certa naturalidade. Eu não sabia que o Kaique tinha se jogado com o filho do Diniz no futsal. Então também talvez seja uma referência para ele ter escalado o Kaique como titular, algo que o Dorival Júnior também já fazia. Uma boa entrevista e ele admitindo que não vai ter tempo para treinar e que vai ter que viver jogo a jogo e ir ajustando a ideia dele de jogo com os jogadores que ele tem à disposição, Capri. Capri. Diga lá, diga, Grela. Tem gol do Santa Fé, viu? No outro jogo do grupo, Oliveira abre o placar para a equipe colombiana em cima do Peñarol. Portanto, por enquanto, 1-0 para os colombianos já no finalzinho deste primeiro tempo. Já vou seguir no gabarito aqui com o Alexandre Preto, o destaque final do Corinthians, o destaque final do Timão. Vamos lá, Bruno Milhozzi. Vamos lá, Capri. O Timão encerra, portanto, essa sequência incômoda que fica para trás de 9 jogos sem vencer. O Diniz chega e traz consigo a primeira vitória do Corinthians nesse período longo. Não ganhava desde aquela partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E em bom tempo, hein, essa recuperação de ânimo, porque vem clássico. Domingão é de Deb na Rádio Bandeirantes às 6h30, Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro jogam e o Corinthians tem expectativa, quem sabe, de recuperar alguns jogadores. Até lá são 7 nomes no departamento médico, mas a base não deve mudar muito do time titular do Timão para essa partida contra o Palmeiras. Duelo acontece às 6h30, domingão, Neoquímica Arena. Capri. Valeu, amanhã você estará lá acompanhando o anúncio do novo naming right do estádio palmeirense, não é, Agrela? Isso, Capri, pela manhã o Palmeiras, na verdade a W Torre, né, que ainda é detentora do estádio, vai fazer esse evento e a Rádio Bandeirantes vai estar lá acompanhando, esperando o anúncio do novo naming rights, novo acordo comercial importante, que claro, mexe com a vida do Palmeiras, mas nesse momento diz mais respeito à W Torre do que propriamente ao Clube Alviverde, viu, Capri? Valeu, bom descanso, Milhozzi, até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Bruno Milhozzi, o destaque final do Corinthians, depois de Timão 2, Platense 0. Você quer seguir aí no gabarito, Pretzel? Sim, podemos senhor. Seguir aí, dar sequência ao gabarito? Estamos prontos, então, paramos no Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, é isso aí. Então vamos lá, nota do Gabriel Paulista que o Fernando Diniz falou muito com ele ali nas paradas para hidratação, né? O Diniz se dirigia muito ali ao zagueiro corintiano. Qual a nota dele? 6. Gustavo Henrique. 6 também. Não foi brilhante, mas tiveram uma atuação razoável. Matheus Bidu. Matheus Bidu muito marcado no primeiro tempo, melhorou no segundo, como todo o time do Corinthians, e ainda teve no lance dele a expulsão do Saborido. 5,5 para o Bidu. Nota do Ranielli. Pior do time do Corinthians, 4. Saiu para a entrada do Alan. Que entrou aos 41 do segundo tempo, sem nota. André. 5. Foi embora também para a entrada do Carrilho. Melhor que ele pelo pouco tempo e por dar mais dinamismo para o time, 5,5. Nota de Breno Bidon. Um jogo bom, 6. Garro. Melhor em campo, 7,5. Entrou demais no jogo a partir dos 30 do segundo tempo. Deu um passe para o Yuri Alberto fazer um gol na primeira etapa que ele não aproveitou e depois deu as 2 assistências, tanto para o Kaique como para o próprio Yuri Alberto nos 2 gols corintianos, 7,5. Esse bom desempenho do Garro já é efeito Fernando Diniz? É o dedo do Diniz ou não? Eu acho que toda a troca de técnico faz com que o elenco dê uma acordada, né? E alguns jogadores que não estavam bem possam melhorar. Chega um novo ambiente, chega uma nova filosofia, uma nova conversa. Então, eu acho que tem muito a ver com a chegada de um novo treinador, sim.
Agora tem que ver se ele vai manter realmente esse bom rendimento. Bem, o Garro saiu para a entrada do Lingard. O Lingard praticamente não tocou na bola, sem nota. Kaique, 1 gol e 1 gol perdido, nota 7. Saiu para a entrada do Vitinho. Que chutou a bola mais longe do gol, apesar disso, apareceu até razoavelmente bem. 5 pro Vitinho. Yuri Alberto. Perdeu um gol incrível, que baixaria sua nota, mas fez um gol com oportunismo, definindo a vitória do Corinthians. 7 pro Yuri Alberto. E ele saiu ainda para a entrada do Pedro Raul. Que atrapalhou o Matheus Bidu para fazer um gol do Corinthians. 4 para ele. Ah, louco, Pedro Raul. Não dá. Dou respeito ao rapaz, mas uma coisa é você jogar no Ceará, não é? E com todo o respeito ao Ceará também. Mas outra é você ter a responsabilidade de substituir o Yuri Alberto no Corinthians. E ele não consegue, né? Não consegue. Fernando Diniz, nota do técnico que estreou no banco de reservas do Timão. Estreou com vitória, primeiro tempo muito complicado, ele admitiu isso, né, que o time realmente ficou muito atrás, ajustou no intervalo com vídeos, deixou claro isso. E aí o Corinthians foi outro time na segunda etapa, boa vitória, estreia com vitória, Libertadores da América com vitória. Então uma nota 7 pro Fernando Diniz. E a nota do árbitro Piero Mazza? Ele começou bem, ele tem uma característica de não marcar qualquer falta, depois ele deu umas faltinhas assim de cruzamento na área que só ele viu, né? Umas 2 faltas consecutivas. Mas expulsou bem o Saborido com critério, né? Com a chamada do VAR. Então foi uma atuação assim que não teve nenhuma, absolutamente nenhuma interferência no jogo. Uma atuação normal, uma nota 7 pro Piero Mazza. Um abraço aqui ao grande corintiano, grande torcedor do Timão. Ele, inclusive, está lá em Buenos Aires, foi à Argentina para empurrar o Corinthians, está ouvindo a gente agora pelo aplicativo Bandplay, grande Fábio Pucci, está ouvindo a gente lá no meio da Gaviões da Fiel. Boa, Fábio Pucci, obrigado pela audiência aí, tá vibrando com a vitória do Timão e tá aqui, ó, tá dizendo que o Corinthians já é candidato a título na Libertadores e que o Fernando Diniz vai voltar à seleção através do Corinthians. Que mudança de humor do Fábio Pucci, né? Que provavelmente vai torcer pelo Corinthians no derby de domingo, né? Evidentemente. Claro, estará lá no meio da Gaviões, no meio do povo, o grande Fábio Pucci. Bom, ô Pretzel, por falar em Fábio Pucci, eu preciso trazer aqui informações dos outros times, das outras equipes, dos outros grandes times paulistas nesta quinta-feira. Você pode ouvir comigo aqui, Pretzel, pra gente falar aqui, trazer análise aqui dos times, juntos, sempre, conteúdo na veia. 11h45 vai marcar o quinto na hora oficial do Brasil. Vamos então trazer informações do Palmeiras, os detalhes do Verdão com o Lucas Bueno. Fala aí, Lucas. Boa noite, Capri, todos que nos acompanham aqui no apito final, trazendo as notícias do Palmeiras, porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, puniu o técnico Abel Ferreira do Palmeiras com 8 jogos de suspensão. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira e contemplou 2 expulsões diferentes do treinador e a decisão cabe recurso. O português recebeu 6 jogos de gancho pelo cartão vermelho no clássico contra o São Paulo, enquanto levou outras 2 partidas de suspensão por causa da expulsão diante do Fluminense. Ambas as partidas foram pelo Campeonato Brasileiro. É importante destacar que Abel Ferreira já cumpriu 2 jogos dessa suspensão de maneira automática. Portanto, caso a decisão se mantenha, o português ficará afastado de 6 partidas. Abel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nos 2 casos por agir de forma contrária à ética desportiva. O Palmeiras já prepara o recurso nos bastidores. O clube considera a punição totalmente desproporcional aos fatos e também quer um efeito suspensivo para que Abel possa estar no banco de reservas enquanto aguarda o julgamento em segunda instância. Após a partida contra o São Paulo, o árbitro Anderson Daronco relatou em súmula que o treinador do Palmeiras o chamou de, abre aspas, cagão. A Procuradoria também anexou um vídeo de um dublador que mostra o português xingando a arbitragem de outras maneiras, algo que gerou protestos da defesa. Os auditores do processo decidiram punir Abel de maneira exemplar pela
reincidência da quebra de protocolo do treinador do Palmeiras. Bom, nós falamos no Esporte em Debate, né? Mas foi bem suspenso o Abel Ferreira, Pretzel. O Fábio Pucci está dizendo aqui que foi pouco, que o Abel tinha que tomar 12 jogos de suspensão. Para você foi boa aí a suspensão? Eu acho que foi correta. O Abel Ferreira é um treinador que é marcante na história do Palmeiras, grande profissional, mas ele é insuportável na área técnica, junto com o João Martins e o Vitor Castanheira. Então, ele merecia uma punição dessas, pela quantidade de expulsões que ele já teve. Então ele tem que cumprir. O problema é o efeito suspensivo, né? Que daqui a pouco a pena dele cai para 2 jogos já cumpridos e aí não cumpre mais. Então tem que acabar com essa baderna aí também na justiça desportiva, meu caro Capri. É isso aí, tem que ter punição pesada, severa mesmo. Se a gente quiser começar a organizar o futebol brasileiro, né? E todos têm que ter a mesma punição, todos. É que o Abel Ferreira, ele é um reincidente contumaz, né? Está há 5 anos reincidindo e agora parece que o tribunal cansou de julgar o Abel Ferreira e sinalizou que o histórico dele, por tudo que ele já fez, a punição foi pesada mesmo. E tem que ser, porque não dá. Até quando o Abel Ferreira vai ficar tendo esse comportamento à beira do campo, não é? Vamos lá então as informações do São Paulo. Agora quem vai trazer os detalhes do tricolor que viveu uma quinta-feira agitada é o Paulo do Vale. Diz aí, PDV. Dia importante na política do São Paulo. Douglas Schwartzman, ex-diretor adjunto da base, e Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, ex-diretora também do tricolor paulista, ambos até então conselheiros do clube, foram expulsos do quadro associativo por envolvimento no escândalo da venda clandestina de ingressos do camarote da presidência em dias de shows no Morumbi. Douglas recebeu 217 votos pela sua exclusão. Ele que era conselheiro vitalício do São Paulo e perde, portanto, esse direito, perde todos os direitos dentro do quadro associativo do tricolor paulista. Já Mara Casares, com 223 votos, também excluída do quadro, até então era a conselheira mais votada da última eleição no São Paulo. Ex-esposa de Júlio Casares e, em algum momento, inclusive, cotada para ser a sucessora de Casares quando o até então presidente do São Paulo nadava em águas tranquilas dentro da política do tricolor paulista. Em questão de meses, tudo mudou, né? Casares renunciou porque sofreria o impeachment no São Paulo e agora a exclusão do Douglas e também da Mara, figuras importantes dentro da até então situação do tricolor paulista. Num dia também que o UOL divulgou dados importantes, informações importantes a respeito ainda dessa situação, dando conta de que Júlio Casares, Mara Casares e o Dedé, que até pouco tempo era o diretor do Clube Social do São Paulo, receberam em 2 anos 4.743 ingressos para shows no estádio do Morumbi, um valor estimado de 3,4 milhões de reais, né, caso de comercialização desses ingressos. E que o próprio Dedé, naquela série de shows do Bruno Mars, solicitou 486 ingressos em um só protocolo. E o filho do Casares, o Julinho Casares, em 23, também numa série de shows do Coldplay, recebeu 174 ingressos. A polícia está apurando se esses ingressos foram comercializados de forma ilegal. Portanto, mais desdobramentos a respeito dessa situação na vida política do São Paulo. Valeu, Paulo do Vale. Aí o PDV com as informações do tricolor botou pra fora. Julgou rapidinho, tá certo o São Paulo, viu? Não é igual o Corinthians que fica enrolando lá com as comissões e não faz nada, não evolui nada. O São Paulo analisou, julgou e expulsou rapidinho, viu, Pretzel? E fez muito bem. E agora tem que tirar também o presidente empichado. O São Paulo tem que ser passado a limpo. O São Paulo era o maior clube da América do Sul no início da década de 2000. O que virou o São Paulo? Mais de 4 mil ingressos cedidos
Aí a investigação é se foram negociados e vendidos. Mas o que é isso, cara? O que virou o São Paulo? Farra dos ingressos, corrupção, uma vergonha. Então parabéns ao Conselho que expulsa o Márcio Carlomagno, expulsa a Mara Casares, expulsa o Douglas Schwartzman e agora tem que expulsar o Júlio Casares. Básico. Nenhum deles precisava se aproveitar do clube, mas se aproveitaram. Então é isso que tem que ser feito. E para fechar aqui as informações do Peixe, quem vai trazer os detalhes do Santos é o Everton Ramos às 11h52. Fala aí, Everton. Oi, Capri, tudo bem? Boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no Apito Final, em uma quinta-feira que a principal notícia relacionada ao Santos veio dos Estados Unidos, uma publicação de Tom Bogert, jornalista do The Athletic, que é um jornal impresso por assinatura dos Estados Unidos e que pertence, também digital, e que pertence ao The New York Times, trazendo ali, revelando um possível interesse do Cincinnati, clube que disputa a MLS, na contratação de Neymar, e que inclusive o clube já teria iniciado conversas com o staff do jogador brasileiro do camisa 10 santista, e claro, também dando essa possível negociação no futuro. Bom, informação trazida primeiro pela imprensa norte-americana e que agora a gente vai ver como avança nos próximos dias. Verdade é que o Neymar não esteve em campo, foi desfalque do Santos na estreia da Copa Sul-Americana, no duelo contra o Deportivo Cuenca, e agora a expectativa para que ele engrene e esteja em campo nos próximos 4 compromissos santistas, todos eles na Vila Belmiro, ou jogando em casa. O primeiro deles contra o Atlético Mineiro, sábado, 8 da noite, na Vila. O segundo, semana que vem, na segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana contra os paraguaios do Recoleta. O terceiro duelo contra o Fluminense. E o quarto jogo de ida da Copa do Brasil pela quinta fase da competição nacional contra o Coritiba. Todos os jogos, então, marcados para o Estádio Urbano Caldeira. Então, a expectativa da Comissão Técnica Santista para que ele atinja essa marca de 4 jogos em campo, algo que o Neymar não fez na temporada 2026. O Santos disputou até então 20 jogos no ano, 6 com a presença do camisa 10, que foi desfalque nos últimos 2 jogos contra o Flamengo por suspensão e contra o Deportivo Cuenca por um controle de carga. Já estava ali nos prognósticos da Comissão Técnica Santista que ele não estaria em campo como fez na estreia contra os equatorianos. A delegação do Santos retornou hoje ao Brasil, chegou por volta das 11 horas da manhã ao CT Rei Pelé. Todos os jogadores que estiveram e participaram da viagem foram dispensados, não realizaram atividades nesta quinta-feira. O trabalho ficou por conta de quem não viajou. Entre eles o camisa 10, Neymar, Gabriel Barbosa, Miguelito, alguns dos nomes que estiveram no gramado do CT Rei Pelé durante a tarde participando de treinamento, inclusive os 3 nomes devem estar entre os relacionados para o duelo de sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, jogo que acontece na Vila Belmiro. Capri. Everton Ramos e as informações do Santos. Vamos ver se o Neymar engata essa sequência aí. Difícil, não é, Pretzel? Para quem não vem engatando uma sequência enorme como essa há muito tempo, mas vamos ver, né? Vai que, né? Eu acho que ontem foi uma vergonha, né? O Neymar e o Gabigol com controle de carga em Santos e os colegas correndo atrás da bola contra o Deportivo Cuenca, perdendo o jogo que o Cuca colocou como imperdível, né? Um vexame, o Santos está entregue como gestão destrutiva, gestão falida, e entregue também na mão do Neymar. Então vamos ver o que vai acontecer. O Santos precisa de 45 pontos, é isso que resta para o Santos no Campeonato Brasileiro. Mas como instituição e como gestão hoje, uma pena, realmente uma pena. Valeu, Pretzel, bom descanso e até logo mais, 7h30 da noite no Esporte em Debate. Até lá, hein? Sempre uma honra, um abração, Capri, bom descanso para todo mundo.
Muito obrigado. Atenção, Guilherme Agrela. Tem bola rolando aí na Libertadores da América. O que é que tá pegando aí, hein, Agrela? Intervalo de jogo para Santa Fé 1, Peñarol 0, então. Por enquanto, Corinthians e Santa Fé dividindo essa liderança do grupo E da competição. Mais cedo, a Universidade Central da Venezuela bateu o Libertad por 3-1, 0-0 para Rosário Central e Independente Del Valle. Só informação aqui, viu, Capri? Acabou. Carabobo 1, Bragantino 0 pela Copa Sul-Americana. Derrota para o time comandado pelo técnico Wagner Mancini. Bom descanso. Você volta daqui a pouquinho na programação da Bandeirantes, hein, Agrela? Até lá. Tchau, tchau, Agrela. Até, Capri. Até amanhã. Um abraço para você e a todos aqui da Rádio Bandeirantes. 11h57, o apito final volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Guerra das Rosas, a sua novela turca na tela da Band. Logo após o Jornal da Band, você acompanha uma história envolvente de admiração que se torna inveja, onde a rivalidade por um amor se transforma em uma incontrolável obsessão. Não perca nenhum capítulo da novela turca Guerra das Rosas, de segunda a sexta, às 20h30 da noite, na tela da Band. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, terminou o apito final, não é? Apito final de Corinthians 2, Platense 0. E o apito volta no final de semana com a sequência do Campeonato Brasileiro. A produção do apito final do Guilherme Agrela, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeca e KM Martins na central técnica, Alexandre Marques no switcher e o Alessandro Awad cuidando dos canais digitais da Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela companhia. Meia-noite marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Ela chegou, hein, Michel Lopes? Olha ela aí! Ah, ela chegou. Ah, sexta-feira! Coisa linda! É isso aí, uma sexta-feira coisa linda a todos vocês. Que seja muito produtiva, de muita saúde, de muito trabalho, de muito estudo, de tudo aquilo que você está desejando. Que essa sexta-feira possa trazer tudo isso para você. Muito obrigado pela audiência, pela companhia.
Continue na Bandeirantes, vem aí uma madrugada com muita informação na dobradinha Rádio Bandeirantes, Band News TV. A gente volta ao longo desta sexta-feira com muito mais do esporte para todos vocês. Tenham todos uma ótima sexta, um excelente início de final de semana. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Parceria com o Sebrae. E como é saber que começou tudo aqui em Santana do Araçuaí, aí de repente vocês estão numa feira em São Paulo, no Rio, né? Numa grande feira e estão tomando conta do Brasil e muitos arquitetos, decoradores, pessoas do mundo inteiro vêm comprar. Como é que vocês se sentem? Eu me sinto orgulhosa, né? Muito orgulhosa. Tenho muito orgulho disso aqui, da nossa associação. Né? Tenho orgulho de ser filha de artesã. E é isso. Como é que serve? Você é filha, a sua mãe faz também? Faz. Minha mãe é artesã. Igual eu coloquei aqui, as artesãs são pessoas mais velhas, pessoas novas são muito poucas. E como que vocês pensam em resolver isso? Para não parar, para ter continuidade? Você acha que é porque o pessoal acha que é mais difícil? Porque vocês vão lá desde do barro, isso, barro. Né? Tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Falta o entendimento deles para saber a importância do artesanato. Eu falo por mim, eu demorei muito para entender a importância do artesanato nosso. Eu demorei, mas hoje eu sei assim como que é grande. Meninas da associação aqui de Santana do Araçuaí, que prazer conversar com vocês, viu? Muito obrigada. Estou aqui com a Ana, a Teca, a Anitta e a Carminha. A Carminha é a Maria do Carmo, né? Aqui, sim, mais conhecida como Carminha. Né? Eu me lembro que ela tinha aquele carinho de ensinar. Quem não aprendeu com a Dona Isabel porque não quis, né? Porque ela nunca recusou, né, de ensinar alguém. Qualquer pessoa que chegasse lá, falou, Dona Isabel, me ensina a fazer isso aqui. Ela tinha aquele prazer, né, de deixar a peça que ela estava com ela ali para ensinar a gente. E é difícil uma pessoa igual ela, né? E não tinha tempo ruim para ela? Não tinha tempo duro para ela. E o barro é uma coisa assim, você tá muito triste, você põe qualquer um barro, o barro é uma coisa tão bom que você fica com ele. Só que você ficar mexendo com ele, você já tá, a mente tá boa, né? Além de tudo, ele faz bem para a alma, faz bem para a saúde, ó. E aí, se você tá com uma preocupação, alguma coisa, qualquer um bolinho de barro que você põe, acaba aqui tudo. Eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre falo assim, eu sou muito grata a Deus por ter essa profissão e tenho orgulho, porque depois que eu passei a ser artesã,
Eu já conheci vários lugares. Semana passada mesmo, eu estava para São Paulo. Já conheci vários lugares, né? Já viajei de avião. Tá vendo? Então, assim, é muito bom. E a importância da associação, desse encontro com as meninas, né? Com os associados aqui dessa associação, qual que é a importância na sua vida? Saber que você vai encontrar, que você vai ter esse apoio, porque a associação traz todo um suporte para vocês, né? Graças ao Sebrae também. É importante, né? Para mim, a consideração delas é muito grande, é uma família, né? Como se fosse as minhas irmãs, né? A gente é uma convivência que o que a gente não quer para a gente não quer para elas, né? Tudo unidas, né? Nasceu de uma boa base. Em Teófilo Otoni, na comunidade Suíça 2, o artesanato transcende a produção individual e se torna um pilar de integração e de sustento. A arte da cestaria em bambu, ela não é apenas uma tradição familiar, ela é uma atividade comunitária que une, que fortalece os moradores. A gente veio aqui para ver a arte de vocês, cestaria em bambu, que parece assim uma prática, né, familiar, uma arte tão bonita e que vocês fazem aqui há tanto tempo, né, nessa comunidade. Queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, como que vocês veem isso de ser uma tradição familiar, como começou? Começou com a minha mãe, né? Ela fazia balaio de cargas chamado jacá, também, uns conhecem por jacá, sambra para poder colher café. E aí, com isso, a gente sentava ali do lado dela e aproveitando aquelas pontinhas que sobravam, né, do acabamento, e fazendo umas cestinhas, a chamada cesta tradicional de feira, mas porém a gente fazia ela em miniatura, né? E para desenvolver todas essas peças, vocês pegavam inspiração onde? Receberam o apoio do Sebrae? Como foi? A comercialização, a divulgação foi através da Emater primeiro, depois do Sebrae, a gente. Qual que foi a importância do Sebrae para a associação de vocês começar e também agora se desenvolver? O Sebrae foi muito importante. Eu chamo assim do início nosso, né, para um recomeço. Daí então a gente já teve como divulgar, sim, teve como vender, né, participar das feiras. O Sebrae foi graças a Deus, divisor de águas, né? Isso. O Sebrae chegou trazendo pra gente capacitações, estimulando a gente a usar as mídias sociais que a gente não tinha. Hoje em dia a gente consegue fazer uma venda pelo Instagram, consegue atender o cliente pelo WhatsApp, tudo com o maior profissionalismo que a gente consegue. O quê? Foi a assistência do Sebrae. Por que a cestaria em bambu? É aqui pela região, que tem o bambuzal? Sim, que nós, como ela falou, né, a gente encontrou a nossa mãe trabalhando com bambu, né? Sim. Então a gente, ali do lado dela, a gente foi vendo ela fazendo ali, tomou gosto pelo negócio, né? E aí a gente aprendeu a fazer. É uma tradição também, né? Como ela falou. E a Eliana, como a mais novinha, como foi aprender com a mãe? Você pensa em também passar para outras gerações essa arte? Aí, eu tenho minha filha, né? Tem 1 aninho. Então, eu gostaria muito que ela aprendesse, apesar do artesanato em si ser um pouco difícil. O que é difícil nesse artesanato? Ir lá, colher o material, é pesado, né? Mas eu quero muito que ela leve pra frente. Até porque, dessa geração mais nova, sou eu que ainda sei fazer, né? Qual é a maior dificuldade que vocês sentem nesse trabalho? Material é muito puxado. A panha do material é puxada, porque a gente anda... Hoje a gente tá aí uns 10 quilômetros para pegar o material, mas aí entra numa mata, né? Vai ali, dando bambuzal, cortar bambu, puxar bambu de uma barroca acima, é puxado demais. Então, essa parte é pior. Eu falo que fazer a cestaria é a mais fácil. Pegar o material é que é difícil. Qual que é o sonho de vocês agora com o trabalho que vocês fazem hoje? Quando vocês sonham, tem aquele, sabe, com o trabalho, com a cestaria em bambu, o que vocês imaginam para o futuro? Eu acho